risco de colapso estrutural. Isso, então, mas... a gente está trabalhando somente com o combate ao incêndio nesse segundo prédio. Independentemente da intensidade das labaredas que a gente continua vendo nas imagens agora ao vivo, tenente? Ou essa é a situação deste momento? Perdão, não entendi, Monalisa. As imagens que eu estou vendo aqui, tenente, são muito intensas, muito fortes, muito preocupantes. Labaredas muito altas, muito intensas ainda. O senhor me diz que, apesar da intensidade do fogo, não há, neste momento, o risco do segundo prédio desabar. Veja bem, Monalisa, o risco sempre existe, entretanto, ele está minimizado. Estamos trabalhando com o combate ao incêndio nesse momento, o combate externo. Entretanto, como eu disse, o risco sempre existe. Esse combate mas até externo... o momento é um risco controlado. Esse combate externo, tenente, é esfriando as paredes dos edifícios, é isso? É isso, fazendo resfriamento e, consequentemente, fazendo um ataque também às chamas que estão no prédio. Tá certo. Tenente, as informações que o senhor recebe estão sendo passadas no local? O senhor está no local ou o senhor está num local distante para passar para a gente o relato? Eu estou no local. O que o senhor pode me contar neste momento que mais tem chamado a sua atenção agora? Olha, infelizmente, a questão das vítimas, a gente tem que trabalhar em cima dessas vítimas, do resgate dessas vítimas, tá? Sim. Esse é o principal objetivo do Corpo de Bombeiros nesse momento. Mas não há informações de número preciso, até porque, tenente, nós recebemos também a informação de que este prédio teria sido invadido por moradores em situação vulnerável. O senhor tem essa confirmação? Eu não tenho essa informação. Tá, a informação extraoficial que o senhor recebeu de que poderia haver pessoas, então, no segundo prédio que foi atingido, não no primeiro, que desabou? Não, no primeiro prédio pode haver vítimas. O segundo prédio já foi evacuado, estamos combatendo o incêndio, ok? O segundo prédio já está evacuado, não existe ninguém dentro desse segundo prédio. Ok, então as possíveis vítimas estariam neste prédio que a gente viu desabando agora há pouco. Foi parte dele que desabou ou inteiro, tenente André Elias? Perdão, não entendi, Monalisa. Tenente, desse prédio que o senhor está falando, onde poderia haver vítimas, a gente está vendo, essa imagem foi gravada, uma imagem muito impressionante, no momento em que o bombeiro estava num prédio ao lado tentando passar uma corda para socorrer um homem. Tenente, o senhor está me dizendo que haveria pessoas neste primeiro prédio que desabou. Foi parte dele que desabou ou inteiro? Ou ainda não tem como responder essa pergunta? Eu não tenho como responder. A informação que a gente tem é que provavelmente existam vítimas nesse prédio que colapsou. Ok. Tenente André Elias, muito obrigada. Eu gostaria de continuar conversando com o senhor, porque nós temos os nossos repórteres também aí chegando. Eu vou conversar agora, se o senhor puder aguardar até para confirmar ou acrescentar as informações dos nossos repórteres, eu agradeço. Eu vou conversar agora por telefone com o repórter Felipe Guedes. Felipe, o que você nos conta? Como foi chegar até aí? Passa para o telespectador que acompanha a TV Globo agora em todo o Brasil, às 4h15, o que você está vendo neste momento. Oi, Monalisa. Olha, é uma imagem que chama a atenção. Eu consegui chegar rapidamente aqui de táxi, as outras ruas do centro estão vazias, agora até pelo horário, mas o Largo do Paissandu está todo isolado. São muitos carros e caminhões do Corpo de Bombeiros e muitas pessoas acompanhando o trabalho deles. Pessoas que moram nas ocupações aqui, é uma região em que tem muitas ocupações, muitos prédios ocupados, entre eles o prédio que desabou. Essas pessoas estão mantidas a alguns quarteirões de distância do prédio que desabou e do prédio que está pegando fogo. Claro, todo mundo assim muito assustado, porque é uma imagem realmente impactante. Quem conhece aqui o Largo do Paissandu, quem já tinha passado por aqui, eu tinha imagem desse prédio da Polícia Federal que desabou, era um prédio muito alto. O pessoal aqui diz entre 20 e 26 andares. E eu conversei com alguns moradores. É claro que nesse primeiro momento, logo depois das coisas terem acontecido, as versões ainda são um pouco conflitantes. Então, assim, as informações dos moradores ainda não são confirmadas, mas o que me disseram é que teria havido uma briga no início da noite, em um andar no meio do prédio. E os moradores desconfiam que depois dessa briga o incêndio tenha começado. A gente sabe que são ocupações, muitas das vezes as casas, as ocupações internas são divididas por madeiras, por panos, tudo isso pega fogo muito facilmente. A ligação elétrica lá dentro era uma ligação clandestina,
Então, tudo isso contribui para que o fogo se alastre rapidamente. Foi o que aconteceu, mas como começou pelo incêndio, as pessoas ainda tiveram tempo, muitas, de serem avisadas e saírem correndo. É claro que, como a gente viu aí o tenente dizendo, o Corpo de Bombeiros ainda trabalha com a possibilidade de vítimas. Não sobrou nada do prédio, é um amontoado de escombros e de estrutura de ferro. Por fora desse prédio ele tinha uma estrutura de ferro e de vidro, então os bombeiros estão resfriando, ainda saindo muita fumaça. E o mais impressionante é o prédio da frente, do outro lado da rua, está pegando fogo, né? Porque o incêndio começou de um lado da rua e passou para o outro lado da rua. Então eu estou bem perto, estou a menos de um quarteirão desse prédio que está pegando fogo. A gente vê o trabalho dos bombeiros em conseguir jogar água na parte alta desse prédio. A informação que eles passaram aqui também, eu vi que na conversa que você teve com o tenente, é de que eles conseguiram esvaziar esse prédio a tempo. Então já é uma preocupação a menos, tendo em vista que eles precisam agora de colher vários indícios, de fazer buscas nesse amontoado de escombros que se transformou esse prédio. Um dos moradores dessa ocupação, que era o prédio da Polícia Federal, me disse que as pessoas viviam até o 10º andar. E a partir do 10º andar, os próprios moradores achavam muito perigoso passar do 10º andar em diante por causa da estrutura do prédio mesmo. E isso foi um morador que falou comigo agora há pouco aqui na praça. Claro que tudo isso vai ser confirmado ao longo do dia. E ele me disse, esse morador, que só tinha água até o 4º andar. Ou seja, a gente vê as condições em que essas pessoas viviam nesse prédio, nessa ocupação aqui no Largo do Paissandu, que é na região central da capital, para quem não é daqui. É uma região com muitas ocupações, muitos outros prédios, e as pessoas se conhecem, são movimentos que muitas das vezes mantêm uma relação próxima, e todas essas pessoas estão acompanhando à distância e muito preocupadas com tudo o que aconteceu aqui no Largo do Paissandu. Monalisa, agora é uma movimentação de bombeiros muito grande, e claro que, além do trabalho de combate ao incêndio nesse prédio que começou a pegar fogo do outro lado da rua, tem agora a preocupação em buscar vítimas no prédio que desabou e que agora, enfim, é um amontoado de entulhos. Eu estou conseguindo ver daqui, no meio desse entulho, no meio de todo esse material revirado, ainda tem um ou outro foco de incêndio. Os bombeiros trabalham para extinguir esse fogo e também para, dentro da possibilidade, fazer o trabalho aí de busca a possíveis vítimas que estejam ali no meio. Ainda está escuro, então a questão de iluminação também interfere, porque ali mesmo onde aconteceu está um pouco mais escuro do que aqui no Largo, que tem iluminação pública, mas a gente vê uma movimentação bem grande de bombeiros trabalhando nessa ocorrência aqui no centro da capital, Monalisa. Felipe, enquanto você falava, a gente está mostrando imagens que nós gravamos agora há pouco, imagens ao vivo também, para as pessoas que estão chegando na programação agora, para você que ligou a televisão agora, fique comigo, tá, Felipe? Nós vamos falando juntos aqui. São 4 horas, quase 20 minutos da manhã, desde a 1h30 da manhã, nós estamos trabalhando aqui na redação da TV Globo, mobilizando os nossos repórteres para ter informações sobre um incêndio, então, que teria começado num prédio, num apartamento ocupado, num prédio ocupado no centro de São Paulo. O Felipe Guedes contou para vocês, é exatamente isso, a ocupação é muito grande, era um prédio muito alto, parte de um desses prédios desabou, há muito entulho, e você vê exatamente aí um dos momentos mais impressionantes. Os bombeiros estavam tentando salvar este homem de blusa azul com uma corda e, de repente, o prédio onde começou o incêndio desabou. Parte desse prédio ou o prédio inteiro, não tem ainda como dizer se foi todo o prédio que veio abaixo. Conversei agora há pouco com o tenente André Elias, que está comandando as operações também do Corpo de Bombeiros no local. São mais de 150 homens do Corpo de Bombeiros no local trabalhando agora. Por quê? Porque há preocupação, há informações extraoficiais, eu repito, de que ainda haveria pessoas neste primeiro prédio que desabou. No segundo prédio, onde ainda as chamas estão muito altas, as labaredas estão altas, os bombeiros dizem que neste momento não há risco de desabamento, mas a gente está vendo aqui o incêndio ainda é muito intenso, muito forte e, claro, há uma preocupação com todo o entorno. Para você que não é de São Paulo, esse incêndio é no Largo Paissandu. Atingiu, então, 2 edificações do Largo Paissandu. O Largo Paissandu é um local tradicional do centro de São Paulo, com construções, muitas delas abandonadas, ocupadas, precárias, e por isso há preocupação, então, de que
pode haver pessoas, que poderia haver pessoas, então, nesses escombros, o que é muito grave, sem dúvida. Nesses escombros, que são os escombros de parte do prédio que teria desabado, então, por volta das 3 horas da manhã. Agora nós estamos vendo imagens ao vivo, às 4 horas e 22 minutos, porque o fogo ainda é muito intenso. Você vê aí o trabalho do Corpo de Bombeiros. O trabalho do Corpo de Bombeiros é esse. Eles estão resfriando as paredes do prédio que foi atingido, o prédio ao lado, para impedir que as estruturas desabem. Esse é um procedimento tradicional do Corpo de Bombeiros para evitar maiores tragédias. Mas a minha preocupação como repórter, fui repórter 22 anos, conheço muito bem essa parte do centro de São Paulo, é que os prédios são, muitos deles, colados. São construções geminadas e por isso, então, uma apreensão muito grande neste momento. Felipe Guedes, você continua me ouvindo, Felipe? Oi, Monalisa, estou aqui, estou acompanhando. Tem uma pergunta a fazer a você, Felipe. Você já encontrou com pessoas perguntando sobre parentes, conhecidos, amigos? Eu sei que você está andando aí perto, eu quero saber qual distância você está do incêndio e se você já teve contato com as pessoas aí para passar essa informação para a gente. Monalisa, desculpe, eu acabei perdendo essa pergunta, mas okay. Eu estou aqui com eu vou repetir, Felipe. E com o Coronel Salles. Eles vão falar com a imprensa e a gente aproveita já para acompanhar esse pronunciamento ao vivo. Pois não. Enquanto eles não começam, eles estão se movimentando aqui. Assim que eles começarem, eu passo a palavra para eles. Mas até para os bombeiros e para as autoridades que estão aqui, polícia, defesa civil, é muito difícil estimar o número de pessoas que estavam dentro do prédio e as possíveis vítimas, porque não é uma ocupação regular, não são apartamentos. Era um prédio, uma repartição pública e que foi transformada de maneira improvisada em uma casa. Então, as pessoas viviam ali de uma forma muito irregular. Em alguns andares tinha mais gente, em outros tinha menos. Então, para os bombeiros isso é muito difícil. Agora a gente vai conversar, então, com o Coronel Salles. Coronel, a gente está aqui na TV Globo. O que tem até agora de informações? Vocês trabalham com a possibilidade de vítimas, né? Sim, eu vou pedir para que o Coronel Marcos Mena, que é o comandante dos bombeiros metropolitanos, faça uma passagem do que aconteceu. A estrutura colapsou, é uma área invadida, né? Um prédio invadido e a estrutura colapsou toda. Tem notícia de vítimas, eu pediria que o comandante desse os detalhes. Comandante, como é que vocês receberam essa informação? O início foi um incêndio? Bom, o incêndio ele se iniciou, segundo os primeiros informes, no 5º andar desse prédio invadido. É uma área de invasão, era um prédio federal. Já é alvo nosso de análise e estudos há algum tempo. Havia um plano particular de intervenção que nós tratamos sempre onde há um risco definido para o Corpo de Bombeiros. Então, essa edificação já havia sido estudada. As primeiras guarnições, ao chegarem no local, trataram de verificar a possibilidade de vítima. Há a possibilidade de uma vítima, isso é praticamente certo. Temos mais 2 ou 3 pessoas desaparecidas. A Defesa Civil do Estado, através do Tenente Coronel Lima, está fazendo um levantamento das famílias, cadastrando todas as famílias, para que a gente possa prestar o melhor apoio possível. A situação, de momento, ela é uma situação controlada, ela não vai sair da forma que ela está. Temos aí um prédio de frente, que ele foi também incendiado em razão de radiação de calor. Esse é o comandante Max Mena, comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Vamos continuar acompanhando aqui o que ele está dizendo. Essa pessoa, ela de fato, há diversos relatos de que essa pessoa estava no prédio pedindo socorro. Isso, bem provavelmente, ela deve estar em meio aos escombros. Eu não sei ainda, porque ela estava no 8º andar, então é difícil de informar. Os possíveis desaparecidos dão conta de que havia nós já conversamos com a liderança da invasão e dá conta de que realmente ainda há a possibilidade de mais 3 pessoas no interior do prédio, que elas não foram encontradas ainda, não que elas estejam lá. Quantas pessoas viviam no prédio? E são 50 famílias que estavam no prédio.
Isso a Defesa Civil já está fazendo cadastramento de todas elas. Nós estamos tentando dirimir essa dúvida se há ou não mais essas pessoas. Sim, existem crianças, idosos. Mas, assim, o relato é de que a maioria absoluta dessas pessoas estavam fora do prédio no momento do desabamento. Não sabemos, é muito prematuro dizer. Sabemos que se iniciou no 5º andar pelo relato de uma das testemunhas que morava, inclusive, no 5º andar. Uma pessoa chegou a ser resgatada? Nenhuma pessoa resgatada. Nós temos um bombeiro que ficou ferido no momento do desabamento e há possibilidade de uma pessoa também ter sido levado à Santa Casa. Nós estamos fazendo melhores levantamentos, buscando essa informação. O prédio está ali, vários... para fazer o ritual da área lá do escombro e outro trabalhando no combate ao fogo. Não só o rescaldo, mas como a busca de pessoas. A nossa prioridade é a busca de pessoas. Os prédios do entorno do prédio que está em chamas agora, eles também foram por nós retiradas todas as pessoas com o apoio do policiamento ofensivo do centro. Toda a área está isolada. Então, assim, nosso trabalho agora é debelar aquele incêndio, que ele já está controlado, porém é debelar totalmente, assistir as pessoas que perderam a sua moradia, mesmo que precária, mas a sua moradia, e a partir daí iniciarmos daqui a pouco a retirada dos escombros, com a tentativa de buscar alguém ainda com sobrevida. Coronel, comandante da Polícia Militar. Uma avaliação nós faremos daqui a pouco com dados mais robustos. Em princípio, é isso que o Coronel Marcos Mena falou, até para trazer a melhor informação direta do Corpo de Bombeiros. Tá? Um bom trabalho. Obrigado, Coronel. Como analisa, acabamos de ouvir o comandante da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, estão aqui acompanhando as buscas. Portanto, a gente reafirma aquela possibilidade de existir vítima entre os escombros. Esse prédio muito alto, que tinha aqui entre 20 e 26 andares, ele desabou completamente. Tem uma montanha de entulho ali que os bombeiros estão resfriando e tem um trabalho de combate ao incêndio no prédio da frente. A gente viu que, portanto, 50 famílias viviam nesse prédio que desabou, pela estimativa da líder da ocupação. Agora a Defesa Civil está aqui cadastrando todo mundo. Claro que 50 famílias, isso inclui idosos, crianças, adultos, e que agora, nesse momento, eles estão levantando as pessoas que não estão sendo encontradas, localizadas, para saber se elas podem estar entre possíveis vítimas. Então, é um momento de colher informações por parte das autoridades também, para que eles possam monitorar e conduzir as buscas da melhor maneira. Mona Lisa. Sim. Felipe, preciso só retomar com você 2 aspectos da entrevista do comandante Marco Mena. Ele disse que há certeza já de pelo menos um morto, que é aquele homem, aquela imagem muito triste que a gente já mostrou. Para você que acompanha essa cobertura especial do Hora 1, então, um incêndio de grandes proporções, esta imagem. Este homem estava sendo socorrido pelos bombeiros com uma corda e, de repente, o prédio onde começou o incêndio veio abaixo. Felipe, preciso confirmar, então, com você. Além, infelizmente, dessa morte, pode haver outras 2 ou 3 pessoas mortas, porque até o momento estão desaparecidas e o prédio de 26 andares foi inteiro abaixo. É isso, Felipe? Eu entendi bem. É isso, Mona Lisa. O prédio de 26 andares, ele desabou completamente. Ele agora é uma montanha de entulho, de escombro, de estrutura de ferro. Isso, vai dificultar até o trabalho dos bombeiros, porque, como a gente ouviu o comandante do Corpo de Bombeiros dizendo, assim que o dia começar a clarear, eles vão fazer a retirada desse escombro e buscar essas 3 pessoas. Nesse primeiro momento, eles trabalham com 3 possíveis desaparecidos, possíveis vítimas que estariam ali entre os escombros. São 3 pessoas que ainda não foram localizadas pelos vizinhos, pelos familiares, pelas pessoas que viviam nessa ocupação. Por isso é que eles têm essa informação de que são 3 possíveis vítimas, porque as pessoas saíram às pressas do prédio, não era uma ocupação regular, então variava muito a ocupação por andar. E claro que eles estão tentando, junto com as pessoas, fazer o levantamento se todo mundo saiu ou se ainda tem gente desaparecida. Não quer dizer que a pessoa esteja desaparecida e que ela esteja entre os escombros. Pode ser que ela não tenha voltado para a ocupação. Por isso é que eles tomam muito cuidado com essas afirmações, Mona Lisa. Certo, Felipe. Então, para a gente acertar a informação que nós estamos passando para os nossos telespectadores em rede nacional, estamos numa edição especial do Hora 1, infelizmente, para falar de uma tragédia que nós estamos acompanhando desde a 1h30 da manhã.
manhã, um incêndio que teria começado, então, num apartamento no 5º andar de um prédio ocupado no centro de São Paulo. Ocupado, eu digo, era um prédio abandonado e ocupado, então, por essas pessoas em situação vulnerável. São milhares de pessoas na cidade de São Paulo, a cidade mais rica do país, que vivem exatamente nessas condições, em situação total de vulnerabilidade. Esse incêndio teria se alastrado muito rapidamente por causa do improviso ali das moradias. 50 famílias estariam nesse prédio, grande parte das pessoas foi colocada em outro local. Então, os bombeiros dizem que, neste momento, às 4h32, para você que está ligando a televisão agora, são as primeiras informações, então, dessa tragédia. A gente teria certeza apenas de que este homem de blusa azul teria morrido e outras 2 ou 3 pessoas estariam desaparecidas. É isso, né, Felipe? É isso mesmo, Monalisa. A gente ouviu agora há pouco o comandante do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Eles estão aqui acompanhando as buscas. Existe a possibilidade de 3 vítimas, que são 3 pessoas que estão desaparecidas. E tem agora o bombeiro ferido também, que ficou ferido durante o desabamento, que o comandante do Corpo de Bombeiros nos informou. E a movimentação aqui de caminhões é muito intensa, até porque aquele prédio em frente que está pegando fogo, as chamas continuam. Os bombeiros estão usando bastante água para fazer o combate dessas chamas. Então é uma movimentação intensa. E agora eles montaram uma espécie de um centro avançado aqui na praça para programar e organizar todas essas buscas. Então os bombeiros estão mapeando toda essa área, vendo como é que eles vão fazer para fazer a retirada desses escombros do prédio de 26 andares, o antigo prédio da Polícia Federal que desabou, e fazer a busca também, vão procurar as possíveis vítimas. São 3 pessoas no momento que os ocupantes, os moradores desse prédio deram falta. São pessoas que ainda não foram localizadas e que viviam nessa ocupação. É bom a gente informar que aqui no Largo do Paissandu, fica ao lado da Avenida São João, da Avenida Ipiranga, uma região central muito conhecida de São Paulo, mas uma região com vários prédios ocupados. E são prédios antigos, prédios onde as pessoas vivem numa condição muito precária, com ligação irregular de água, de luz, com divisórias de madeira, de pano. Muitas dessas ocupações têm botijões de gás do lado de dentro, que torna tudo ainda mais perigoso. Eu conversei com um morador, ele me disse que tinha uma regra interna dessa ocupação, desse prédio que desabou, que os moradores não podiam manter botijões de gás do lado de dentro. Isso foi um morador que me disse agora há pouco. A gente sempre frisa, de que está todo mundo muito abalado emocionalmente, muito assustado. Então, foi uma informação que ele me passou agora há pouco. Agora, a informação que ele disse que tinha sido o incêndio que começou no meio do prédio foi confirmada pelo comandante do Corpo de Bombeiros. Ele disse que esse incêndio começou no 5º andar de um prédio que tem entre 20 e 26 andares, ou seja, um prédio muito alto que desabou aqui no Largo do Paissandu, na região central de São Paulo. Monalisa. Obrigada, Felipe. Nós estamos, então, nessa cobertura especial do Hora 1, desde 3 e pouco da manhã. Agora são 4h35. Estamos acompanhando com muita apreensão esse incêndio de grandes proporções que começou, então, no 5º andar de um prédio, um grande prédio, um prédio de 26 andares, ocupado por pessoas em situação vulnerável na cidade de São Paulo. Esse incêndio se alastrou rapidamente, atingiu um outro prédio vizinho. Vocês veem o Corpo de Bombeiros, essa é a imagem que eu me referi agora há pouco, então vou repetir. Este homem, infelizmente, morreu porque ele estava sendo socorrido exatamente na hora em que o prédio de 26 andares veio completamente abaixo. Essa cena impressionante aconteceu por volta das 3 horas da manhã. Impressionante e muito triste, né, gente? No centro de São Paulo, por volta das 3 horas da manhã. Esse prédio, então, como eu estava dizendo, é um prédio ocupado. Havia 50 famílias morando precariamente nesse prédio. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, do comandante Marco Mena, que conversou agora há pouco com o repórter Felipe Guedes, que está passando as informações. O repórter Guilherme Pimentel também está no local. Nós estamos fazendo essa cobertura especial, então, para contar para vocês que as últimas informações são as seguintes. Há a possibilidade de pelo menos 2 ou outras 3 pessoas estarem nesses escombros. Esses são os restos do
prédio, do grande prédio de 26 andares, que veio abaixo, uma situação impressionante. Há também um bombeiro ferido, porque o trabalho é muito difícil, né? Nós vimos agora há pouco os bombeiros também jogando jatos d'água. Esse é um procedimento normal para esfriar as paredes do outro prédio, porque o outro prédio também poderia desabar. Segundo os homens do Corpo de Bombeiros, não há mais essa possibilidade de desabamento por causa desse trabalho intenso que está sendo feito neste momento por 170 homens, pelo menos, do Corpo de Bombeiros, trabalhando para esfriar as estruturas do segundo prédio, que também foi atingido rapidamente. Também o comandante do Corpo de Bombeiros disse agora há pouco que há uma preocupação, claro, com pessoas desaparecidas. O trabalho de retirada desses escombros vai começar assim que o dia clarear. Esses escombros, uma montanha de escombros no centro de São Paulo. Por quê? Porque é um trabalho delicado, difícil. A gente sabe que precisam ser usados cães farejadores. Os bombeiros precisam trabalhar com toda a delicadeza, vamos dizer assim, atrás, então, dessas possíveis 2 ou 3 pessoas que ainda estariam desaparecidas. No momento do incêndio, foi um susto muito grande, porque por causa da precariedade da estrutura, o fogo se alastrou rapidamente. Eu vou repetir algumas informações para você que está chegando na programação da TV Globo. Agora às 4h38. Estamos numa edição especial do Hora 1, infelizmente, tratando mais uma vez de uma tragédia. Este prédio, o que restou desse prédio, né, nesses escombros, era um prédio ocupado, então, no Largo Paissandu. Para você que não é de São Paulo, é uma região central muito tradicional de São Paulo, no número 100. Ali na esquina com a rua Antônio de Godoy e abaixo, então, a rua Capitão Salomão. Há várias interdições no local. Avenida Rio Branco com a rua Antônio de Godoy, Avenida São João com o Largo Paissandu, Avenida Ipiranga também com a rua Boticário e rua Santa Ifigênia. 40 linhas de ônibus estão sendo afetadas, saindo da Zona Norte, estão indo, então, para o Largo do Arouche e indo para a Praça Princesa Isabel. Essas são informações, claro, para quem está em São Paulo. Para você que acompanha, então, fora de São Paulo, a principal informação é de uma tragédia, então, atingindo pessoas que já vivem num sofrimento enorme, né? Pessoas que moram em situação vulnerável no centro de São Paulo. Há muitas ambulâncias no local, há 170 homens do Corpo de Bombeiros, dezenas de carros do Corpo de Bombeiros, porque o principal numa tragédia, eu digo sempre isso, não é a perda material, são as vidas. E esta é a prioridade neste momento, achar então essas 2 ou 3 pessoas que ainda estariam desaparecidas. Nós vamos fazer um rápido intervalo, agora são 4h39 dessa edição especial do Hora 1 e eu e os repórteres da TV Globo voltaremos daqui a pouco, então, com outras informações, infelizmente, sobre esse incêndio que está marcando de uma maneira muito negativa o Dia do Trabalho no Brasil inteiro. Daqui a pouco a gente volta. Hora 1. Oferecimento Flax Ice Glacial. Refrescância intensa entre escovações. A nossa equipe investigou a fundo as famílias dos nossos convidados. Pode chegar Caio Paduan! Do outro lado do paraíso, pode chegar Érica Januza! A gente descobriu tudo. Você foi uma criança levada, Caio? Aprontava muito? Muito. Eu era atentado, como dizia minha avó. Deu muita bronca nessa menina aí? Muita. Por quê? Nossa, fala com a Érica, vou colocar fogo no seu quarto. Vou colocar fogo no seu quarto. Essa tática eu não conhecia. Próximo domingo, depois do Esporte Espetacular, pode chegar que esse programa é todo seu. Tamanho família. A IP apresenta uma nova geração de lava-louças. É realmente inacreditável. Menina, é incrível. Eu tô impressionada. Diferente, né? A tecnologia de IP Toque Suave deixa uma agradável sensação nas suas mãos após lavar sua louça. Uma delícia. Nova geração de lava-louças IP. Cuida da sua louça. Cuida de você. Bom
dia! Nós, 7 sintomas da gripe, viemos atrapalhar o seu dia. Naldecon Dia não te dá sono de dia. Naldecon Noite te ajuda a dormir melhor. Naldecon, solução completa contra os sintomas da gripe. Naldecon! Terça-feira, dia de Grêmio na Libertadores. No Globo Esporte você vai ver como os gremistas se preparam para o jogo contra o Cerro Porteño. A vitória vale a liderança do grupo. E uma história emocionante. Um pai e 3 filhos. Eles saíram do Paraná e vieram até a Arena para um momento inesquecível. O que será? A gente te conta no Globo Esporte desta terça-feira, logo depois do Jornal do Almoço. Devido ao grande sucesso, retornam aos palcos Boêmios. João de Almeida Neto canta Nelson Gonçalves. Dia 9 de maio, quarta-feira, às 9 da noite, no Teatro São Pedro. Informações no telefone 5132275100. Oi, mãe. Oi, Isabelle, que bom que você atendeu. Eu tô ligando pros filhos todos, eu não consigo encontrar ninguém. A gente acabou de lançar o álbum daquele show. Mãe. Acabou de chorar, os Novos Baianos se encontram. Mas e aí, como é que eu posso te ajudar? É que além de CD, DVD e vinil, o álbum tá inteirinho nas plataformas digitais. Sei. Me ensina a entrar nesse negócio? Faz o seguinte, mãe, vai no ícone de aplicativos do seu tablet ou celular, que lá tem várias opções para você baixar. Você vai ver que maravilha ouvir esse tanto de música por um preço tão legal. Que maravilha, baixou, pronto. Agora você se cadastra, entra na tela principal e aí é só navegar. Ai, que demais de aplicativo, tá todo mundo aqui, ó. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Pepeu Gomes. Tenho certeza que você vai amar. Obrigada, filha, você me ajudou muito, viu? Agora eu vou ficar ouvindo música até de manhã. Beijo. E aí, Isabe, o que acontece? Só tava explicando pra mamãe como usar os aplicativos de música. Que legal, hein? Dá pra ouvir Caetano, Gil, João Bosco. Exatamente. Pepeu Gomes. Todo mundo, inclusive eu. Eu vou assim, Transformar o mundo sempre foi a sua vontade. Inovar sempre foi o seu destino. É a hora de mostrar o seu talento. Estudantes de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Design do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Prêmio Universitário Rodolfo Lima Martensen quer promover e incentivar a produção audiovisual universitária. Entre no site e saiba mais. O seu talento merece ser reconhecido. Realização ESPM. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. Hoje, depois do Jornal Hoje, Video Show, 3h30 da tarde. A Liga dos Campeões vai conhecer seu primeiro finalista. Real Madrid e Bayern de Munique. Logo depois, o pai de Leandro acaba se arrependendo de ter expulsado ele de casa. Eu te amo mais do que tudo nessa vida, cara. Malhação. Minutos da manhã, estamos acompanhando a madrugada inteira essa tragédia em São Paulo que marca, infelizmente, de um jeito muito triste, o Dia do Trabalho na cidade de São Paulo. Estamos acompanhando as informações de um incêndio que começou no início da madrugada, por volta da 1h30 da manhã, no 5º andar de um prédio ocupado, um grande prédio de 26 andares ocupado no Largo Paissandu, no centro de São Paulo. Essas são imagens ao vivo, as labaredas estão intensas, altas, os nossos repórteres estão chegando no local. Agora, quem participa, então, dessa cobertura especial é a repórter Camila Silva, que também chegou no local. A Camila está por telefone e vai conversar conosco. Camila, agora há pouco o comandante Marco Mena conversava com o Felipe Guedes sobre a prioridade, né, que seria saber exatamente se ainda haveria pessoas nesses escombros do prédio de 26 andares que veio abaixo. Agora há pouco ele dizia também que são 170 homens do Corpo de Bombeiros trabalhando no local. O que você tem para nos contar, Camila? Confusa essa informação de se havia ou não pessoas dentro desse prédio. Eu estou aqui numa rua que é a Rua Boscari, que é paralela à Rio Branco, e fica bem mais próxima aqui do Largo do Paissandu. E quando a gente chegou aqui, uns 15 minutos mais ou menos antes do prédio desabar, tinha muita gente aqui. O síndico desse prédio, que eu não sei se vocês conseguem ver, esse prédio verde do lado, ele falando que as pessoas do prédio estavam tentando resgatar. Eu imagino que sejam essas pessoas que estavam tentando resgatar esse homem que caiu, né, na imagem que vocês têm. E também muitas pessoas que eram amigas das pessoas que moravam nesse prédio.
Então, a gente tem uma senhora que fala, eu tenho minha amiga, ela tem uma família, são 4 filhas e ela, e eu não sei, eu não tenho notícia. Um outro senhor também, que a gente tinha notícia de que ele estava no 4º andar, né, desse prédio, mas que ele teria sido socorrido, ele contando a história pra gente, dizendo que perdeu o sapato, tem esse resgate. E aqui bem pertinho da gente, ainda não foi lá que eu estou esperando para conversar com o Anderson, tem as pessoas, eu também não sei se os bombeiros vão deixar chegar perto das pessoas, né? Mas tem as pessoas que foram resgatadas desse prédio antes, que estão ajudando os bombeiros nesse rescaldo, nesse resgate, para os bombeiros terem noção de quantas pessoas, de como é que era e como eles vão entrar agora para poder resgatar essa, enfim, se tiver vítima e conseguir entrar nesses escombros. Nesse ângulo que eu estou aqui da rua Boticário, a gente consegue ver esses jatos de água dos bombeiros tentando resfriar esses escombros. Foi a coisa mais impressionante que eu já vi na vida, porque a gente não estava nem esperando que aquele prédio desabasse. Então a gente via assim, um esqueleto, sabia que ali tinha muito vidro, talvez muito ferro, mas na hora que desabou parecia assim papel. Só caiu assim e ponto, e não foi estrondo, não teve, sei lá, a gente sentiu som, não teve. Só caiu todo o prédio e a gente só viu a fumaça e as fagulhas. Mas tem uma pessoa que está comigo aqui, que está desde antes desse prédio desabar, igual no início que o fogo começou, que é o Anderson, ele mora aqui perto, estava passando, voltando do trabalho, e ele vai contar para vocês, melhor que eu, o que ele viu. O Anderson, naquele momento, você me contou antes, você tinha visto pessoas acenando de dentro do prédio, como é que foi isso? Então, era mais ou menos, acho que 1h20 da manhã, acho que mais ou menos no 7º andar, tinha pessoas com lanterna, acho que era celular, querendo precisar de emergência, ajuda. E quando o bombeiro chegou, estavam tentando ajudar, só que já veio para cair o prédio e, tipo, eu não sei assim, como falar, mas eu acho que tem muita gente, tipo, morta, assim, tipo, chegou a cair. Por conta do celular que você viu das pessoas acenando. Tinha muita gente em cima, como eles falam que, tipo, que todo mundo, tipo, chegou a descer. Quando eu cheguei, tinha muita gente na rua, sim, mas tinha muita gente lá em cima. Apesar de um prédio que não tem elevador, é prédio invadido, mas tinha muitas pessoas assim, muitas pessoas em cima, como tinha na cobertura também. O que a gente conversou com os bombeiros aqui, assim que a gente chegou, e que as pessoas disseram que eles tinham conseguido tirar essas pessoas do prédio antes desse desabamento. A gente não consegue confirmar isso para vocês, a única coisa que a gente sabe é que agora, do outro lado, se eu não me engano, onde o Guilherme está, tem muitas ambulâncias, também conversando com da SAMU, né, e tanto do Corpo de Bombeiros também, e conversando com um dos bombeiros, ele disse que aquilo ali seria uma triagem. Então a gente não sabe se é uma triagem para quem sai dos escombros, a gente não conseguiu entender, mas a quantidade de ambulâncias que tem, tanto do SAMU quanto do Corpo de Bombeiros, é um pouco assustador para quem está aqui e tenta entender exatamente quantas pessoas tinha ou não, no caso desse prédio, Mona Lisa. Sim, Camila. Obrigada pela sua informação, também pela entrevista. Eu estou situando a todo momento as pessoas que estão chegando na nossa programação, porque nós estamos numa edição especial do Hora 1, agora são 4h50 da manhã. Estamos acompanhando, então, essa tragédia, um incêndio de grandes proporções que atingiu 2 prédios do centro de São Paulo. Edificações antigas, precárias, uma delas, nas 2 edificações, havia pessoas em situação de vulnerabilidade, ou seja, pessoas que estavam ocupando os prédios de uma maneira improvisada, e um desses prédios veio completamente abaixo, como você acabou de ouvir no relato da Camila, da nossa repórter Camila Silva. A grande preocupação dos bombeiros é manter a estrutura, então, do outro prédio, do prédio vizinho, que também foi atingido pelas chamas rapidamente. Para você que não é de São Paulo, está acompanhando a nossa programação com a mesma apreensão, a nossa apreensão, é muito delicada a situação. Por quê? Porque os prédios são prédios antigos, naquela época em que os prédios eram colados um no outro, prédios geminados. Há muitas construções altas, antigas e precárias nessa região da cidade, que é o Largo Paissandu. Os nossos repórteres continuam no local. Eu tenho condições de conversar agora. O repórter Guilherme Pimentel está lá acompanhando, então, essa aflição desde o início. Guilherme, o que você nos conta agora? Mona Lisa, a gente está bem perto do prédio que desabou. A gente está, na verdade, no meio da operação do Corpo de Bombeiros e da polícia, numa área bem isolada. A gente não está conseguindo ter contato com as pessoas, com curiosos, com quem estava aqui perto, com testemunhas, quem viu algo do que aconteceu. O que nós conseguimos ver daqui, o prédio que ainda está pegando fogo, as labaredas estão um pouco mais baixas. A impressão que nós temos daqui é que o fogo começa a ser controlado por lá. E
o prédio ao lado, né, bem daquela imagem que nós fizemos de um rapaz que estava sendo resgatado, esse prédio ao lado foi totalmente evacuado. Aqui continuam posicionadas várias ambulâncias, eu consigo contar aqui 14 ambulâncias do SAMU e do Corpo de Bombeiros. A gente imagina, então, que caso haja vítimas, elas serão retiradas por aqui, mas por enquanto nenhuma movimentação. Os socorristas estão só de prontidão. Eu conversei com um rapaz que passou aqui com a família, ele veio com os 2 filhos, veio com a mãe. Saiu de casa, ele disse que mora perto de onde aconteceu o incêndio, a mais ou menos um quarteirão, e ele confirmou realmente, por volta da 1h30 da manhã, ele vendo pela janela que o fogo começou no meio do prédio, né? Nós tivemos a confirmação aí da Polícia Militar de que teria começado no 5º andar, e ele falou que em seguida o que ele ouviu foram várias explosões. Foi uma coisa que ele conseguiu ouvir da casa dele, aí um quarteirão e meio de onde o incêndio começou. Ele imediatamente desceu para ver se ele poderia fazer alguma coisa, porque ele disse que começou a ouvir viaturas do Corpo de Bombeiros e da polícia chegando por aqui. Ele ficou curioso, desceu com a família e aí ele viu que o prédio já estava todo tomado por chamas. A nossa equipe mesmo, quando nós chegamos por aqui, era 2h30 da manhã, 2h40 da manhã por aí. O prédio já estava todo tomado, a gente conseguia ver, inclusive, nos primeiros andares, que as paredes já tinham caído, já tinham sido destruídas. A gente conseguia ver o lado de dentro do prédio. E aí, logo depois, às 2h50, ele veio abaixo. Então, foi o que esse morador me contou. Ele disse que ele é um enfermeiro, ele se apresentou como um voluntário. E aí, ainda antes da gente ter uma confirmação oficial, né? Porque me parece que o tenente André falou de uma morte e aí pelo menos 2 ou 3 pessoas desaparecidas. O que esse rapaz, esse morador que veio aqui, disse, ele se apresentou como voluntário, como enfermeiro para os bombeiros. E aí, um deles teria falado que era para ele ficar, que provavelmente eles iam precisar dele, ou seja, estão trabalhando com a hipótese de que havia pessoas realmente dentro do prédio. A gente ainda não sabe quantas e se seriam bombeiros, se seriam moradores, enfim. Nós estamos na Avenida Rio Branco, como eu disse, isolados aqui pela operação do Corpo de Bombeiros. Quer falar, Mona Lisa? Eu quero, Felipe, Guilherme, conversar com você exatamente sobre o que você disse. Na entrevista do comandante Marco Mena, o comandante disse que a dificuldade realmente é enorme, tá, gente? Por quê? Porque o incêndio aconteceu no começo da madrugada em 2 edificações ocupadas. Então, claro que rapidamente os mais de 150 homens do Corpo de Bombeiros que estão lá, a prioridade era esvaziar os locais, mas neste momento, segundo relatos até de parentes, de conhecidos, enfim, de pessoas que estavam ali ocupando aquele prédio, são 2 ou 3 pessoas desaparecidas neste momento. E o grande desafio é trabalhar exatamente nessa montanha de escombros que vocês veem agora nas imagens ao vivo, então, dos nossos repórteres cinematográficos que estão desde o começo da madrugada mostrando para vocês essa tragédia no centro de São Paulo. Em que momento pode se dar esse socorro às vítimas? Só quando o dia clarear. Agora é impossível. A gente sabe, nesses dias de outono, está clareando lá para as 6 e pouquinho da manhã. Então, os homens do Corpo de Bombeiros, todos eles só podem trabalhar efetivamente, então, nas buscas dos possíveis desaparecidos assim que o dia clarear. A gente já viu em outras tragédias, infelizmente, esse é um procedimento padrão. Os homens do Corpo de Bombeiros usam cães farejadores. É um trabalho minucioso, manual mesmo, tá, gente? Pedaço por pedaço sendo tirado. Mas vamos lembrar a dificuldade desse trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros. Um prédio de 26 andares que veio inteirinho abaixo depois de um grande incêndio. Há uma preocupação, então, eu disse, muito grande em relação aos possíveis desaparecidos. Os nossos repórteres continuam ali no local. Eu tenho agora condições de conversar com a repórter Camila Silva, que também tem outros entrevistados com informações sobre pessoas que estariam nos prédios. É isso, Camila? Isso, Mona Lisa. Eu estou aqui em frente à Dona Mata e ela saiu do prédio, ela estava no prédio quando ele estava pegando fogo e foi resgatada. É isso, Dona Mata? Conta pra gente como é que foi. Eu escutei o estralo, aí eu falando, tá pegando fogo no prédio. Aí eu peguei e desci correndo para baixo. Só peguei o RG. Não deu tempo de eu pegar mais nada. Mas a senhora tem noção de quantas pessoas estavam no prédio? Quantas pessoas moravam com a senhora nesse prédio? Eu não tenho noção, não. Eu já tenho uns 10, o 10º andar.
Entendi. Eu tô com outra... A senhora morava em qual andar nesse prédio? Eu morava no segundo andar, número 29. Nessa hora que a senhora saiu, os bombeiros já tinham chegado ou não? Não tinha chegado ainda não, demoraram. E a senhora chegou a assistir o desabamento? Eu cheguei a assistir. O que a senhora viu exatamente? Conta pra gente. Eu só vi os estralos pegando fogo no prédio, caindo aos poucos. Camila? Oi. Camila, pergunte para ela, por favor, se grande parte das pessoas estava dormindo e se ela tinha contato com outras pessoas ou se grande parte estava fora, para saber exatamente em que situação e há quanto tempo ela morava neste prédio ocupado. Camila, por favor. Dona Márcia, a senhora tinha noção de quantas pessoas moravam nesse prédio, se as pessoas estavam dormindo, quantas pessoas, por exemplo, a senhora está aqui perto de muitos moradores, certo? A senhora tem noção se está todo mundo aqui, se está faltando muita gente? Está faltando muita gente. E as pessoas estavam dormindo na hora do... Estava dormindo. Eu também estava dormindo. Eu acordei com gritaria que estava pegando fogo no prédio. Aí eu desci rápido. Camila, há quanto tempo a dona Marta morava no prédio, Camila? Há quanto tempo a senhora morava aqui? Ali, eu moro uns 6 anos, mais ou menos. E é um prédio de invasão, certo? Um prédio de invasão. Entendi. E quantas pessoas, no seu corredor, por exemplo, a senhora tem como estimar? Não, no corredor não. Entendi. Mas era sua família no corredor, não? Não, eu moro sozinha. Entendi. Sim. Tá, eu vou conversar aqui com outra moradora. A senhora também estava no prédio na hora que o prédio começou a pegar fogo? Eu estava. E como é que foi naquele momento? Eu estava deitada. Eu sei que eu desci a escada correndo e saí atropelando todo mundo porque eu não queria morrer queimada. Quantas pessoas moram com a senhora? A senhora mora sozinha? Eu moro sozinha, eu e Deus. E quantas pessoas a senhora estima que tivesse nesse prédio? Mora muita gente lá. Morava umas 400 pessoas ou mais. E dessas pessoas que a senhora consegue ver aqui, pela quantidade de pessoas, a senhora acha que falta muita gente? A senhora imagina se essas pessoas estavam lá ou estavam fora? Não sei explicar. Sim, Camila. Camila, eu vou conversar com você daqui a pouquinho, até para retomar as informações. Agora há pouco, o comandante Marco Mena contou para a gente que moravam neste local, segundo o levantamento já da Defesa Civil, aproximadamente 50 famílias morariam então neste local. Então, claro que a gente está falando de um número muito grande de pessoas. Nós estamos vendo as imagens desse incêndio que começou então por volta da 1h e pouco da manhã, em um prédio, no 5º andar de um prédio. Essas são as informações do Corpo de Bombeiros. Chamas que se alastraram rapidamente neste prédio inteiro ocupado, então, no Lago Paissandu, no número 100. Esse prédio, rapidamente, como a Camila nos contou, a repórter Camila Silva nos contou agora há pouco, ele veio abaixo, numa intensidade muito assustadora. E este, para mim, é o pior momento dessa tragédia, quando este homem estava pendurado, sendo socorrido pelos bombeiros com uma corda, e aí a estrutura inteira veio abaixo no centro de São Paulo. As chamas atingiram um prédio vizinho. Os bombeiros estão neste momento, então, tentando resfriar e há uma preocupação, então, muito grande em relação ao número exato. Essa palavra exata não pode ser usada agora, porque nenhuma informação é confirmada ainda, a não ser, infelizmente, da morte desse senhor de blusa azul que estava sendo socorrido e aí o prédio veio inteiro abaixo e, infelizmente, ele faleceu. Mas exatamente quantas pessoas estavam ali, exatamente o que aconteceu, exatamente o que pode explicar essa tragédia, a gente ainda não tem respostas para essas perguntas. Nossos repórteres estão ali no local. A área isolada é uma área muito grande no centro de São Paulo, várias avenidas tradicionais. A gente não pode desconsiderar que estamos falando de uma noite de um feriado em São Paulo. Então, tem muita gente na rua, tinha muita gente na rua. No centro de São Paulo, é um local com vários restaurantes, bares, enfim, uma vida noturna muito intensa. E é claro que essa cena chama muito a atenção e assusta demais, mas neste momento, sem dúvida, a nossa principal preocupação é com as vidas, as pessoas que já viviam numa situação muito vulnerável, de muita dificuldade.
unidade nessa edificação que veio inteira abaixo. Eu vou continuar conversando agora, então, com o repórter Felipe Guedes. Felipe, na entrevista que você fez agora há pouco com o comandante Marco Mena, ele falava que para realmente fazer o trabalho de resgate, né, naquela montanha de escombros, só com o dia claro. Neste momento, você vê que os homens que não estão trabalhando no resfriamento das paredes estão descansando, se alimentando, se hidratando, para fazer esse trabalho que a gente sabe, tá, gente? Eu cobri várias vezes tragédias dessa maneira. Demora dias, muitas horas, porque é um trabalho muito delicado. Você tem informação, então, sobre essa principal fase do trabalho dos bombeiros, que é o resgate às vítimas? Então, Monalisa, o comandante Max Mena nos disse, né, agora há pouco ao vivo, que eles iam esperar clarear o dia e também porque eles precisam programar toda uma operação logística de retirada desse escombro. E é uma retirada muito cuidadosa, muito cautelosa. E à medida que o escombro vai sendo retirado, eles vão buscando por essas vítimas. Num primeiro momento, fala-se em 3 pessoas desaparecidas. Isso é um levantamento feito pelos próprios moradores da ocupação. Eles não conseguiram localizar essas pessoas. Não se sabe se elas não voltaram para a ocupação ou se elas de fato estão desaparecidas. Por isso os bombeiros têm muita cautela em falar sobre possíveis vítimas. Agora, é uma quantidade de escombro muito grande, né? Porque era um prédio de 26 andares. A gente está aqui praticamente em frente a ele. Agora ainda está escuro, está até difícil para a gente mostrar, mas a montanha de escombro ela é um pouco maior do que um caminhão. Então tudo isso ficou muito compactado aqui na esquina do Largo do Paissandu. A gente vê que, eu consigo ver daqui pelo menos, que os bombeiros continuam jogando água em cima desses escombros, até porque no meio dele a gente vê vez por outra algum foco de incêndio, uma chama, então eles precisam resfriar isso. Tem 2 frentes, o pessoal que está cuidando desse prédio que desabou, um prédio de 26 andares, onde viviam cerca de 50 famílias, e do outro lado tem outro prédio que começou a pegar fogo depois desse incêndio, né? Durante o incêndio, o prédio foi esvaziado, segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas ainda estão lá dentro, ainda tem chamas lá dentro, na parte mais alta do prédio. Eles estão usando caminhões com aquela escada Magiros para fazer o combate a essas chamas, só que lá é uma situação um pouco mais controlada, embora ainda tenha fogo, eles consideram o incêndio controlado, até porque o prédio não desabou e as pessoas já saíram dali. Então, é claro que a preocupação grande é com o prédio que desabou. Agora eu vou mostrar para vocês como é que está a região aqui do Lago do Paissandu. É uma praça muito grande, para quem não conhece São Paulo, tem aqui uma igreja e toda essa parte aqui ao redor da igreja foi transformada numa base do Corpo de Bombeiros, da Polícia, da Defesa Civil. São vários órgãos que estão trabalhando aqui. A gente vê que ali ao fundo tem caminhão com água, eles estão programando tudo como é que vai ser a movimentação das equipes mesmo aqui. Essa lona, inclusive, que está aqui ao lado esquerdo, o Adriano Marques vai mostrar para a gente, tem lona vermelha e tem uma lona amarela. Isso aqui é para possíveis vítimas que sejam resgatadas. Isso é uma classificação de risco. Então, as vítimas que são trazidas aqui para essa área vermelha são as vítimas que estão em estado grave, aí amarela e verde são vítimas que estão em um estado melhor. A gente vê que eles estão programando toda a operação aqui, são muitos homens, mais de 50 viaturas dos bombeiros, mais de 100 homens do Corpo de Bombeiros. Então, é uma movimentação que está acontecendo nesse momento aqui no centro de São Paulo, e o que eu vejo é muita movimentação de caminhão do Corpo de Bombeiros com água. Eles estão precisando de muita água para fazer esse combate às chamas. Eu vou tentar falar agora com o comandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Max Mena, que falou com a gente agora há pouco por telefone. Coronel, eu sei que o senhor está muito ocupado, se o senhor puder me dar uma palavrinha, a gente está ao vivo no Hora 1. O que se sabe até agora em relação a vítimas nos escombros? Bom, nós temos a confirmação de uma vítima, inclusive numa tentativa de uma das nossas equipes em efetuar o salvamento dela através de um prédio vizinho. Foi feito um acesso através de uma das paredes do prédio vizinho para que a gente pudesse acessar uma laje e através da laje pudesse acessar a vítima. Nós estávamos na tentativa do salvamento, ela já estava inclusive já com um equipamento de salvamento que ela mesma colocou, que foi lançado pelos nossos bombeiros, mas infelizmente nesse momento o prédio veio a ruir e ela desceu junto com o prédio, estourou a corda que ela estava segurando e ela veio abaixo junto e infelizmente a tentativa do nosso pessoal ela foi extremamente rápida, muito habilidosa, porém infelizmente por questão de segundos a gente não conseguiu. E ela acabou descendo juntamente com o prédio. Isso é uma vítima confirmada. A Defesa Civil Estadual, através do Coronel Lima, que é o seu representante, está aqui no local fazendo o cadastramento de todas as pessoas.
Há ainda a ação social também do município, está aqui, a Defesa Civil. Nós estamos tentando cadastrar e verificar todas as pessoas junto à liderança dessa invasão, para que a gente possa dirimir qualquer possibilidade de ter outras vítimas. Há ainda a possibilidade de termos outras pessoas. Não encontramos todas elas ainda, mas pelos relatos, inclusive das pessoas com quem conversamos, a possibilidade, se houver, é muito pequena de termos outras pessoas nos escombros. Mas nós vamos trabalhar sempre com a pior hipótese e buscar a todo momento a tentativa, mesmo que muito difícil, de salvamento dessas pessoas. Como é que vai ser esse resgate ali nos escombros? Vocês vão fazer a retirada desse material e aos poucos vão vendo? Quando isso vai começar? Nós já estamos iniciando. Já estamos iniciando através de checagem visual de todos. Nosso pessoal já está subindo na pilha, aonde ela está estável, para que a gente possa fazer uma checagem visual primeiro. Já foram solicitados caminhões e máquinas e equipamentos para que a gente possa tentar para iniciar a retirada propriamente dita desses escombros. E o prédio que ainda está em chamas, do outro lado da rua? Esse está bastante tranquilo, todo ele já havia sido abandonado no momento em que houve a propagação desse incêndio para o prédio vizinho, todo ele já havia sido abandonado. Ainda tivemos o cuidado de retirar as pessoas que estão no prédio no entorno. Acabamos de fazer uma checagem interna para verificar a estabilidade do prédio. O prédio está estável. Mesmo assim, nós vamos continuar o combate externo com mais uma tentativa e, posteriormente, encerrar o combate através de uma equipe que vai subir o prédio, que é a mesma equipe que acabou de fazer a checagem da estabilidade dele. Os bombeiros receberam um chamado por um incêndio, por volta de que horas? Sim, isso foi por volta das 2h10 da manhã, mais ou menos. Eu pego o horário daqui a pouco certinho com vocês. E imediatamente foram deslocados, aí nós temos 57 equipes no local, são 170 pessoas, mais comandante-geral está aqui da Polícia Militar, no gerenciamento de toda essa ocorrência. E policiamento ostensivo está no local, nós temos Defesa Civil, CET, nosso grupo de resgate de médicos, temos também SAMU no local. Assim, todo o sistema emergencial de São Paulo está à disposição para que a gente possa fazer frente a essa emergência. A preocupação agora com relação a eventuais vítimas nos escombros e assistência às pessoas. Já estão sendo cadastradas pela Defesa Civil Estadual, Municipal, alguns integrantes, líderes do movimento também estão nos apoiando nesse sentido. Foi distribuído água, já existem 50 lugares para o Centro de Assistência na Rua Prates, para que essas pessoas mais fragilizadas, crianças, idosos, sejam assistidos. Então, os dois pilares agora é cuidar da emergência aqui, que já está controlado, de acordo com o comandante Max Mena, e cuidar das pessoas. Esse é o objetivo maior agora. Coronel, então há pelo menos uma pessoa confirmada nos escombros do prédio que desabou, é isso? Sim, confirmado. Nós temos pelo menos uma pessoa nos escombros que, infelizmente, por questão de segundos, a gente não conseguiu retirar. Coronel, esses prédios eles têm condições muito precárias, são ocupações com muita madeira, ligação de luz irregular, muitas das vezes botijões de gás. O senhor acredita que isso tenha ajudado a propagar o fogo e até o desabamento? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Nós já havíamos mapeado isso como um dos riscos. Nós estivemos no prédio, avaliamos o prédio, ele havia ocupação até o 10º andar, nós sabemos de tudo isso. Vocês tinham vindo a esse prédio, então? Sim, sim. Como é que eram as condições desse prédio? Extremamente precárias. Escada aberta até o 10º andar, o que facilita sobremaneira a propagação. Todos os compartimentos, eles eram ainda subdivididos, mas porém com alta carga de incêndio, com madeira, e isso fez com que fosse muito rápida a propagação do incêndio. Nessa visita de vocês, nessa vistoria, vocês fizeram um alerta, reportaram a outras autoridades as condições precárias? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é o nosso trabalho, nós fizemos isso com diversos prédios, mas a gente sabe que é um problema social bastante grave. É um problema social bastante grave, mas assim, nós temos que tentar nos antecipar ao risco. Fizemos o possível para mapear, temos um plano particular de intervenção, que é o que nós chamamos em situações como essa.
Mas, infelizmente, o prédio veio abaixo e nós não tivemos muito o que fazer a partir daí. As condições desse prédio foram reportadas para quem? Prefeitura, Defesa Civil? Já foram reportadas aos órgãos competentes, como Prefeitura, Ministério Público, mas sabemos que isso é um problema social grave. Temos outras áreas invadidas em São Paulo. E isso tende realmente a ser um grande problema agravado pelo número de pessoas, número de famílias que invadem. E cada família você tem um pouco a mais de carga incêndio, porque você tem mais uma subdivisão, você tem mais material residencial dentro de um local que não foi desenvolvido para isso. Coronel, muito obrigado. Esse foi o Coronel Max Mena, ele é comandante do Corpo de Bombeiros aqui do estado de São Paulo. Falou ao vivo agora de novo com a gente, atualizando as informações sobre esse trabalho. A gente continua aqui, Mona Lisa. Sim, Felipe, gostaria que você continuasse conversando com a gente. Até corrigir, eu falei agora há pouco o nome errado do comandante, então é comandante Max Mena, comandante do Corpo de Bombeiros, que está, então, organizando ali o trabalho de todos os 170 homens do Corpo de Bombeiros. E eu disse agora há pouco que ele tinha falado na entrevista coletiva, há cerca de 1h30 atrás, de que o trabalho de resgate às possíveis vítimas que ainda estariam nos escombros, esse trabalho só aconteceria com a luz do dia. Mas o comandante, Felipe, disse que os homens do Corpo de Bombeiros já subiram na montanha de escombros, né? E já estão ali fazendo as primeiras atitudes, assim, as primeiras identificações de por onde ir, como ir, enfim, é isso? Então, eles nem esperaram. Pois é porque também é um trabalho muito complexo, né, Mona Lisa? Então, assim, por mais que aqui seja uma região central, com iluminação pública, tenha a iluminação também das equipes de resgate, é claro que com a luz do dia o trabalho fica ainda mais facilitado. Eles não estão esperando clarear, mas estão fazendo algumas avaliações preliminares. Então, o comandante disse pra gente que nessa pilha de escombros, no local onde já está estável, onde não há risco de outros deslizamentos, desabamentos, porque é uma montanha de escombro, de entulho, de estrutura metálica, de resto de construção. Então, onde já tem segurança para os bombeiros, eles já estão subindo nessa pilha para fazer sondagens, vendo possibilidade de ter algum indício de que há vítima ali embaixo ou não. Agora, tem pontos também onde há ainda focos de incêndio, algumas pequenas chamas, e eles estão fazendo o resfriamento. Agora, era um prédio de 26 andares, né, uma quantidade de escombro muito grande, então eles estão até organizando essa logística de máquinas, caminhões, que vão vir aqui para a região central, para então começar a fazer a retirada desse material e a busca efetiva das vítimas. Isso deve acabar coincidindo mesmo com o clarear do dia, até porque é uma operação muito complexa que envolve muita gente. A gente vê aqui pela movimentação de caminhões e viaturas, né, quantas pessoas estão trabalhando aqui, entre bombeiros, defesa civil, polícia militar, e é um trabalho que não para, principalmente esse trabalho de resfriamento. A gente sabe que o prédio em frente ainda está em chamas, mas o comandante do Corpo de Bombeiros disse que ali é uma situação bem mais controlada, não é uma situação que preocupa eles, porque a estrutura deles está estável e não há vítimas lá do lado de dentro. Mona Lisa. Sim, Felipe, obrigada pelas suas informações. Eu vou pedir, claro, todas as nossas equipes continuam no local. Eu vou conversar agora por telefone com a repórter Camila Silva, que também está mais uma vez com moradores, é isso? De um dos prédios, é isso, Camila? Isso, Mona Lisa. Eu estou aqui no Largo do Paissandu mesmo, onde foi feita essa estrutura para receber os moradores. Eu conversei agora há pouco com o condutor da Defesa Civil, ele que estava fazendo essa numeração das pessoas, ele me contou que eles conseguiram até agora cadastrar mais ou menos 80 pessoas, cerca de 25 famílias, mas que a ideia, de acordo com os moradores, é que sejam mais de 150 pessoas, no caso, 50 famílias. Eu estou aqui do lado de uma dessas famílias, no caso do Osiris. O Osiris estava num dos andares mais altos aqui, das pessoas com quem eu conversei. No 9º andar, ele vai explicar para a gente mais ou menos como é que foi a saída dele do prédio. Ele escutou o barulho dos coordenadores do prédio? Os coordenadores chamando, vamos, incêndio, corre, meu. Só deu tempo de eu passar a mão na minha esposa, ainda tranquei o quarto, né, e desci correndo. Você estava me contando também que tem uma pessoa desaparecida que vocês estavam buscando, essa mulher que tem 2 filhas, é isso? Isso, a dona Selma, ela e 2 gêmeos, estamos procurando. E tem mais gente desaparecida que você consegue identificar? Agora sim, deve ter, mas agora só com o rescaldo do Corpo de Bombeiros aí. Então, o Osiris entendia que ele conhecia muita gente desse prédio, toda hora ele passa e conversa com as pessoas, eles estão se perguntando por essa pessoa e outras que estavam no prédio, né? Mas a gente passa aqui, a gente tem um colchão estendido no chão com as crianças, são umas 4 crianças deitadas no chão,
Tem muita gente, muita criança também enrolada em cobertor, em pano aqui, porque está meio ao relento, né? A gente está sentindo essa névoazinha aqui do lado de fora. A galera muito atônita, assim, olhando tudo meio sem muita atitude, não tem muito o que fazer. Acabaram de perder tudo aqui nesse prédio, Monalisa. Sim, a imagem é desoladora, né? Sem dúvida. Imaginem vocês que acompanham essa edição especial do Hora 1, a cena, né? Vamos relembrar aqui, então. As pessoas estavam dormindo por volta da 1h30 da manhã. De repente, um incêndio no 5º andar desse prédio de 26 andares, ocupado por pessoas em situação vulnerável. Esse incêndio se alastrou rapidamente e aí as famílias que puderam saíram correndo, mas nós estamos falando de famílias. Segundo a Defesa Civil, seriam pelo menos 50 famílias que viviam, então, numa situação precária. 50 pessoas, 50 famílias, né, que viviam neste local, numa situação muito precária. Felipe Guedes, você tem outros familiares ali perto de você, Felipe, é isso? Obrigada. Tenho sim. Tá todo mundo muito abalado, né, Monalisa? Eu vou tentar trocar uma palavrinha rápida aqui com a dona Crivaldo. A dona Crivaldo morava no 3º andar. Terceiro andar. A senhora estava no prédio na hora? Estava dormindo, eu acordei meu marido gritando, fogo, fogo, fogo. Catei meu filho e desci. A senhora morava aí há quanto tempo? Fez 1 ano ontem, dia 30, fez 1 ano. Morava a senhora e quem? Eu, meu filho e meu esposo. Seu filho tem quantos anos? 4 anos. E os vizinhos, como é que foi esse momento? A senhora desceu correndo, todo mundo descendo correndo? O que a senhora lembra? Eu não lembro de nada, eu só lembro que eu acordei, meu marido gritando fogo, desce, eu catei meu filho, desci, catei a bolsa, não consegui salvar os documentos dele, do meu filho, consegui salvar só os meus documentos. E eu desci correndo e estou aqui no meio da rua com roupa de dormir, sem nada. A senhora tinha medo de que isso pudesse acontecer? Tinha medo sim. Tinha medo, mas eu não tinha condições de morar em outro lugar. Morava numa casa boa há 1 ano. Veio a dificuldade, não consegui mais pagar aluguel e vim parar aqui. A Monalisa está ouvindo a gente. Oi, Monalisa. Felipe, é isso que eu queria saber. Ela disse que estava morando há quase 1 ano, qual andar exatamente? E como foram esses avisos, então, que as autoridades teriam passado, disseram que passaram, né? Corpo de Bombeiros, enfim, Defesa Civil, para essas famílias, que eles dizem que recentemente as famílias foram alertadas para o risco. Essa senhora lembra desse aviso? Como foi essa conversa? Porque a gente está falando de uma ocupação muito grande, né? Um prédio muito grande de 26 andares. Tenta entender melhor como é que eles estavam vivendo, apesar de toda essa precariedade, por favor. A senhora disse que estava aí há 1 ano. Parece que a Prefeitura, o Corpo de Bombeiros estiveram aí. Veio. Faz 1 mês que eles vieram, fez o cadastro e a gente estava aí aguardando. E aí aconteceu o que aconteceu. Quando fizeram esse cadastro, eles já disseram que existia uma possível saída, um outro local? Não, falaram que não tinha previsão. Não tinha previsão. Os moradores relataram para eles a preocupação de vocês em relação à condição de segurança do prédio, ou vocês também ficavam preocupados em falar isso e sair sem ter para onde ir? A gente ficava preocupado, né? Não tinha lugar para onde ir, a gente vai fazer o quê? Entendeu? Não podemos falar nada. A senhora morava no 3º andar? 3º andar. Tinha outras famílias também? Tinha várias famílias, estava tudo ocupado lá, muitas famílias. Muito. E as casas eram separadas lá dentro por paredes de madeira? Isso. Separava com madeirite, né? Fazia o barraquinho de madeirite. Como é que vocês faziam fogo, assim? Vocês cozinhavam como lá? Eu comprei um fogãozinho de 2 bocas e eu cozinhava no fogão de 2 bocas. Com gás, com botijão? Vem cá, moço, nós vamos falar, sabe por quê? Monalisa, eu tô aqui onde ele está sendo a triagem, o pessoal está muito nervoso, eu vou continuar conversando com eles e daqui a pouco eu volto com outros moradores. Sim, é uma situação muito difícil, né? Sem dúvida, claro, as pessoas estão ali, como essa senhora conversou com o Felipe, eles estão ali ao relento, esperando então para onde ir, enfim, uma situação de total vulnerabilidade. Eu estou usando essa palavra desde o começo da nossa cobertura porque é exatamente essa situação de tantas famílias neste momento, num momento de tragédia, mas também nessa situação específica. A única coisa que todos nós não podemos fazer é julgamento, né? Por que eles estavam ali, apesar do risco, enfim. São situações que só sabe como são essas situações essas pessoas que viviam, então, nessas 2 ocupações. Ela disse que vivia antes numa casa boa, mas que por causa da condição financeira
inteira teve que sair dessa casa e participar, então, desta ocupação no prédio de 26 andares no centro de São Paulo. Para você que ligou a televisão agora, 5 horas e 20 minutos, o prédio veio inteirinho abaixo, uma imagem impressionante, por volta das 3 horas da manhã, depois que as chamas tomaram conta de todo o prédio. Infelizmente, já há confirmação de um morto e os bombeiros e as autoridades trabalham, então, com a possibilidade de pelo menos 2 ou 3 pessoas desaparecidas até o momento. Eu digo que essas são as primeiras informações, ainda não há exatidão nas informações. A única exatidão é em relação, então, à morte desse senhor que estava sendo socorrido e que, como o comandante Max Mena, do Corpo de Bombeiros, disse para a gente, não foi salvo por questão de segundos. Nós vamos agora ter uma informação geral da região. O nosso Globocop já está sobrevoando o local. O repórter Marcelo Poli conta para a gente. A imagem aí de cima é tão desoladora quanto a gente está vendo lá de baixo, Poli? Exatamente, viu, Mona Lisa? Daqui do alto a gente consegue ter uma ideia diferente, o tamanho da magnitude dessa tragédia, desse incêndio. Olha só a quantidade de viaturas que estão no centro da capital nesse momento, daqui do alto. E por aproximação também a gente já via essa cortina de fumaça branca, né? Que é um bom sinal, sinal de que esse incêndio começa a ser controlado. Um prédio de 26 andares, né, onde viviam cerca de 50 famílias, segundo o Corpo de Bombeiros. Ainda há muita fumaça por aqui, os homens trabalham lá embaixo. Esse era um antigo prédio da Polícia Federal. Lembrando que esse incêndio começou por volta de 1h30 da manhã. 170 homens, pelo menos, estão lá embaixo, homens do Corpo de Bombeiros trabalhando para controlar esse incêndio. São mais de 50 viaturas. Tem viaturas também da Defesa Civil, da Polícia Militar, a gente consegue ver elas espalhadas estrategicamente daqui do alto. O incêndio começou no 5º andar desse prédio, essa informação foi confirmada há pouco pelo Corpo de Bombeiros. Essa região que a gente está mostrando daqui do alto é o Largo do Paissandu, região muito tradicional aqui do centro da capital paulista. E daqui a gente consegue ver também muitas interdições de avenidas importantes. E deve ser assim por um bom tempo, né? Pelo tamanho dessa tragédia. Avenidas Rio Branco, São João. O prédio fica bem no Largo do Paissandu, na altura do número 100. Essa região da República, daqui a gente consegue ver muitas interdições. Sobre o prédio ao lado, os bombeiros disseram recentemente que a situação é controlada. A preocupação agora é saber o estado dessas pessoas que estavam dentro desse prédio, né? Os bombeiros continuam trabalhando muito. Olha, nesse ângulo a gente consegue ver muitas viaturas, viaturas dos bombeiros, da Polícia Militar. A gente segue acompanhando daqui, Mona Lisa. Sim, são 57 equipes do Corpo de Bombeiros trabalhando aí no local. Eu digo só do Corpo de Bombeiros, né? Há homens também da Defesa Civil, da Polícia Militar, da Companhia de Engenharia de Tráfego. Toda a estrutura de emergência da cidade de São Paulo foi deslocada. Então, para você que ligou a televisão agora, 5 horas, quase 24 minutos da manhã, nós estamos cobrindo, infelizmente, no dia do trabalho, na cidade de São Paulo, uma tragédia, um incêndio de grandes proporções que começou, então, no 5º andar de um grande prédio de 26 andares que estava ocupado por famílias em situação de vulnerabilidade. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltaremos, então, com essa edição especial do Hora 1. Já, já. O que foi, menina? Ai, uma dor, estufamento, gases. Eita, um monte de comida pode dar isso aí. Tá aqui, ó. Luftal é tiro e queda. Em apenas 10 minutos, Luftal alivia os sintomas dos gases. Luftal, alívio total. Luftal é show! Para despertar o nosso melhor, eles precisam de músculos fortes. Dê Pedigree com proteína da carne de alta qualidade. Olha quem voltou a correr. Pedigree, alimente o que há de melhor. Tosse, falta de ar, chiado no peito. Isso pode indicar problemas de saúde que exigem cuidados. Nesta terça, médicos vão fazer exames e dar orientações de graça em Porto Alegre. Veja às 6 da manhã no Bom Dia Rio Grande. 92 apresenta
Luan Santana em Porto Alegre. Lançamento da sua nova turnê Luan X, que reúne seus principais hits. 11 de maio no Araújo Viana. Ingressos à venda em www.uhu.com. Você não pode perder. Luan Santana, 11 de maio no Araújo Viana. Classificação livre. Promoção exclusiva. 92. Participe da 20ª Corrida para Vencer o Diabetes. Adquira sua camiseta e faça parte da maior torcida de todas. Dia 6 de maio, às 10 horas da manhã, no Parcão. Ajude o Instituto da Criança com Diabetes a marcar mais um golaço. 20ª Corrida para Vencer o Diabetes. Faça parte da maior torcida de todas. Adquira a sua camiseta e junte-se a nós. Minha cabeça não para. Ela se ocupa, se preocupa e aí vem aquela dor de cabeça. Neosaldina tem 3 extra. Fórmula com ação combinada que atua no sistema nervoso, reduz a dor e potencializa o efeito analgésico. Afinal, não é uma dor de cabeça que vai te parar. Tenso, logo chama a Neusa. Rodolfo negociou as terras de Artena sem o consentimento de Catarina. Basta uma ordem sua e os nossos soldados impedirão que Lastrilha se apodere das minhas terras. O Vale de Laios pertence agora a Otávio. Eu lhe dei a minha palavra e eu a honrarei, Catarina. Pois então eu também lhe darei a minha palavra. Isso não ficará assim. Catarina jamais se dará por vencida. Irá brigar, ameaçar. Tudo o que se espera de uma mulher como ela. Aliás, o tipo de mulher que eu terei o maior prazer em domar. Hoje, Deus salve o rei. Agora são 5 horas e 27 minutos da manhã. Para você que está ligando a televisão agora, no feriado do trabalho, para você que acompanha a Hora 1 em todo o Brasil, infelizmente o Dia do Trabalho está sendo marcado por uma tragédia na cidade de São Paulo. Por volta da 1h30 da manhã, começou um incêndio no 5º andar de um prédio que foi uma repartição pública, é um prédio que estava vazio, que foi ocupado, então estavam ali mais ou menos 50 famílias numa situação de muita vulnerabilidade, famílias ocupando esse prédio há um bom tempo, há mais de um ano. De repente, por volta da 1h30 da manhã, começou um incêndio no 5º andar desse prédio e aí, infelizmente, as chamas se espalharam rapidamente e o prédio virou exatamente isso que você está vendo aí no meio do vídeo. Essa montanha de escombros é o que sobrou do prédio, porque o prédio veio inteiro abaixo. Vamos ver essa imagem para você que ligou a televisão agora ou para você que já viu, uma imagem muito impressionante. Esse homem estava sendo socorrido quando o prédio, então este é o momento exato, por volta das 3 horas da manhã, quando este prédio, no centro de São Paulo, desabou numa violência enorme, assustando a todos que estavam ali. A preocupação neste momento das autoridades, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil é a seguinte, são as primeiras informações, tá, gente? Não há confirmação ainda sobre isso, que pode haver 2 ou 3 pessoas nesses escombros, porque há neste momento 2 ou 3 pessoas desaparecidas e, claro, a prioridade é em relação às vidas. Agora há pouco, o comandante do Corpo de Bombeiros, o comandante Max Mena, deu uma entrevista para o nosso repórter, o Felipe Guedes, contando que, apesar da escuridão, né, 5 horas e 29 minutos da manhã, os homens do Corpo de Bombeiros já estão traçando ali os planos de atuação para quê? Para fazer o trabalho mais difícil neste momento, que é a procura de possíveis vítimas nesses escombros. A gente está falando de estruturas derretidas, queimadas, que vieram abaixo numa altura imensa. Nós estamos falando de um prédio de 26 andares. Os homens do Corpo de Bombeiros já estão caminhando ali pelos escombros, então, para decidir exatamente por onde andam e como será esse trabalho. Nós estamos mostrando para vocês, então, imagens ao vivo. Também quero saber se há a possibilidade de mostrar a outra preocupação dos homens do Corpo de Bombeiros. Agora, essa preocupação já não é tão grande, porque o incêndio se espalhou para um prédio vizinho.
muito rapidamente o incêndio se alastrou. As estruturas, exatamente aí, ó, ainda há focos de incêndio, como a gente pode ver nessas imagens ao vivo das nossas equipes que estão lá, mas muito menos neste momento é a preocupação. Por quê? Porque no momento em que às 3 horas da manhã, em que o primeiro prédio veio abaixo, claro, todos pensaram que a estrutura do segundo prédio também poderia estar comprometida, mas graças a Deus, ainda bem, não há o risco neste momento, segundo relatos dos homens do Corpo de Bombeiros. Vamos continuar conversando com os nossos repórteres que estão no local. Eu falo agora com o Felipe Guedes. Felipe, você tem atualizações com os bombeiros? Por favor, faça-as. Isso. Oi, Monalisa. Continuo aqui acompanhando o controle, o gerenciamento de toda essa situação aqui no centro. O comandante do Corpo de Bombeiros está falando com os jornalistas. Vou tentar falar com o capitão Palumbo, que é porta-voz dos bombeiros. Ele esteve lá agora na área. Como é que está tudo lá, capitão? Bom dia. Bom dia. Infelizmente, essa tragédia, o Corpo de Bombeiros, desde a 1h30 da manhã, fazendo o combate ao incêndio, depois que houve o colapso. A gente agora está fazendo todo o trabalho para apagar os focos principais, para que depois a gente possa trabalhar literalmente em busca de vítimas, porque o local ainda está bastante perigoso e a gente acredita que se a gente evoluir nessa estratégia, a gente vai conseguir pelo menos localizar as pessoas que estão desaparecidas. Para a gente entender como é que é esse trabalho de buscas naquela montanha de entulho agora que se transformou esse prédio de 26 andares. Agora a gente vai ter que ver exatamente os pontos de acesso, depois que a gente apagar todos os focos, o ponto de acesso principal, onde a gente consiga adentrar, onde a gente consiga verificar a condição ali de local e até de sobreviventes. A gente não tem fechado ainda o número de pessoas que estão desaparecidas, nós temos um registro de pessoas desaparecidas, porque até essa relação ela vai precisar ser atualizada com a Defesa Civil, de forma que a gente tenha ali todas as possíveis vítimas aí do local. É certo de que uma vítima a gente conseguiu visualizar no momento do seu salvamento. O prédio desabou, ela acabou sendo atingida pelo desabamento, então pelo menos uma vítima a gente tem aí. E aí dessa forma a gente vai evoluir num ponto que a gente consiga fazer todos os trabalhos e aí depois remover os escombros e localizar essas vítimas. Pois é, esse resgate das vítimas, das possíveis vítimas que estejam ali dentro dos escombros, ele vai acontecer junto com a remoção de parte desse material? Vai ter que acompanhar junto, porque não há possibilidade que a gente tenha como trabalhar de uma forma dessa, a gente vai ter que trabalhar de forma bem diferente uma da outra. Isso faz com que a gente tenha bastante trabalho, a gente acredita aí que a gente vai ficar um tempo ainda aqui, a gente não dá para fazer uma estimativa, mas pelo menos hoje o dia inteiro para fazer esse trabalho de buscas e pela condição do local ela vai se estender por mais tempo. Sim. A esperança é que haja bolsões de ar ali no meio daqueles escombros. O Corpo de Bombeiros já tinha feito vistorias nesse prédio, o Corpo de Bombeiros já tinha atuado de forma a verificar o que tinha acontecido aí. Todas as autoridades competentes estavam cientes em relação às condições de segurança desse prédio. Ali ele tinha elevadores que foram substituídos, então esses dutos de ar que eles tinham no meio, pelo poço do elevador, eles acabam formando uma chaminé. Então você tinha muito material combustível, madeira, você tinha papelão, algo que fez com que essa chama se propagasse com rapidez, e a própria estrutura do prédio, sem os elevadores formando aquela chaminé, fez com que causasse o incêndio de forma generalizada na edificação. Essa ocupação irregular, eu estava conversando com uma moradora agora há pouco, disse que tinha um fogão de 2 bocas, ou seja, haviam botijões lá dentro, então tudo isso compromete ainda mais essa questão de segurança. Não, sem dúvida, isso já tinha sido alvo do Corpo de Bombeiros, já tinha sido comunicado todos os fatos e órgãos competentes em relação a esse fato. E agora a gente vai ter que atuar em relação a buscar as vítimas, apagar o fogo, deixar o local em segurança, algo que agora é a única coisa que o Corpo de Bombeiros vai fazer. São 160 homens aqui no local, 57 viaturas, as equipes se revezando desde o início do incêndio, é uma ocorrência muito grande. E a gente vai tocar nessa estratégia até que a gente consiga deixar tudo em segurança e as vítimas também localizadas. 2 frentes, uma no prédio que desabou e outra no prédio em chamas. Exatamente, o prédio em chamas agora ele está sendo totalmente combatido ali pelos autoescadas do Corpo de Bombeiros, jogando água para que a gente consiga apagar todos esses focos, de maneira que a gente consiga também liberar o local para que a gente faça as buscas, que isso é a situação agora mais importante.
Capitão Palumbo, muito obrigado. Porta-voz do Corpo de Bombeiros falou ao vivo aqui com a gente no Hora 1. A gente continua acompanhando, portanto, toda essa estrutura que foi montada aqui no Largo do Paissandu. A gente vê computadores, caminhões do Corpo de Bombeiros, tudo isso para programar e organizar essa operação de resgate, que, como a gente ouviu agora do Capitão Palumbo, vai ser uma operação bastante complexa, porque era um prédio muito alto, que veio totalmente abaixo. Então, os bombeiros vão ter que ver possíveis entradas nessa pilha de escombros para começar a buscar indícios de possíveis vítimas. Sim. E tudo complica ainda mais por ser uma ocupação irregular. Então, eles estão em contato com os líderes da ocupação para saber quantas famílias viviam, e os vizinhos, os parentes, os amigos estão tentando localizar as pessoas para saber se quem não foi localizado nesse momento estava em um outro lugar, não estava aqui ontem, ou se de fato entra aí pelo número de desaparecidos. Eles trabalham então no momento, Mona Lisa, com 3 possíveis vítimas, 3 pessoas que ainda não foram localizadas aqui na região central nesse desabamento do prédio, Mona Lisa. Felipe, enquanto você conversava com o Capitão Palumbo, vocês mostraram uma imagem, não sei se é possível mostrar novamente, vou pedir a você e ao repórter cinematográfico, na pilha de entulhos, há labaredas, há chamas ainda. É possível a gente mostrar mais uma vez ou não? Olha, a gente tem outras câmeras aqui, o helicóptero também acompanhando. Eu vou com vocês aqui até onde a gente consegue chegar. A gente vê toda essa movimentação de caminhões e viaturas justamente porque eles estão fazendo esse trabalho de resfriamento e de combate às chamas que estão ainda no meio dos escombros. E aí, daqui eu vou pedir ao Adriano Marques, que está comigo, olha, daqui a gente já consegue ver que tem bastante fumaça saindo do meio ali dos escombros, né? A gente imaginar que isso era um prédio de 26 andares, né? Ele ficava ao lado daquela igreja, então é uma estrutura muito grande e que pela fumaça que a gente vê ali, fumaça branca normalmente indica que o fogo está sendo combatido, que ele está sendo, né, apagado, mas vez por outra um ou outro ressurge, até porque, como a gente viu, as autoridades do Corpo de Bombeiros falando, era um prédio, uma ocupação irregular com muito material que pega fogo facilmente, madeira, pano, então tudo isso, até botijão de gás. Então, tudo isso faz com que esse incêndio seja ainda mais difícil de ser combatido. Sim, obrigada, Felipe. A gente, então, recupera essa imagem, exatamente essa que me chamou muito a atenção. E esse é o desafio, né, dos homens do Corpo de Bombeiros. Há chamas ainda, escombros. Imaginem a temperatura dessas estruturas, né? Nós estamos falando de aço, de concreto, de uma quantidade imensa de materiais, porque, eu repito, para você que ligou a televisão agora, 5h37, nós estamos falando de um prédio de 26 andares que foi inteirinho, que veio inteirinho abaixo, ao chão. E aí o desafio dos homens do Corpo de Bombeiros, claro que eles não podem entrar nessas estruturas, claro que eles vão usar equipamento, máquinas adequadas para isso, eles têm toda essa estrutura, mas neste momento, essa imagem ao vivo, exatamente isso, foi o que mais me preocupou. O desafio dos homens do Corpo de Bombeiros. Por quê? Porque as pessoas estão dizendo que tem gente desaparecida, os homens do Corpo de Bombeiros disseram que podem ser pelo menos 2 ou 3 pessoas. E, claro, como procurar alguém, né, nessa montanha de ferro retorcido, pelando numa temperatura altíssima e ainda com o fogo consumindo todas essas estruturas. Vamos ver então a imagem do alto de novo, vamos voltar para o Globocop. O repórter Marcelo Poli está trazendo para a gente então a informação do alto. Poli, no começo da cobertura, quando a gente se assustou demais com as imagens que chegavam aqui à nossa redação da Globo em São Paulo, as labaredas no prédio vizinho eram muito intensas, especialmente na lateral. No giro do Globocop, nas câmeras do Globocop, com toda a agilidade e presteza da equipe, que eu conheço muito bem. Você pode dar uma geral no prédio, então, agora, para mostrar para a gente como está o incêndio ainda neste momento, agora, então, 1h30, 2h30, 3h30, 4h30, 5h, 5h30, quase 4 horas depois do início do incêndio? Pois é, Mona Lisa, é um trabalho muito complicado, né? Daqui do alto a gente consegue ver que ainda há fogo no penúltimo andar do prédio vizinho ao que desabou. Os bombeiros trabalham desde o começo da madrugada, a gente pode dizer assim, né? É o único ponto daqui do Globocop que a gente vê onde o fogo está mais forte. Aparentemente ali o fogo ainda resiste. Pelo menos essa é a nossa impressão nesse ângulo, nesse momento. A área dos escombros, se a gente puder abrir um pouquinho a imagem, agora na imagem do José Afonso com a ajuda do comandante Mick, a área dos escombros é muito grande. Olha só, daqui do alto a gente consegue ver. As próximas horas serão de muito trabalho para o Corpo de Bombeiros, para a Defesa Civil, para a Polícia Militar.
Daqui do alto a gente consegue ter uma ideia da magnitude desse incêndio. Isso chamou muito a nossa atenção logo que a gente chegou, né? É tudo muito compactado lá embaixo, mas é uma área muito grande a ser explorada por esses homens que estão trabalhando lá embaixo. Lembrando que era um prédio de 26 andares, né? Uma torre muito alta, prédio muito grande. Esse incêndio começou por volta de 1h30 da manhã. É uma operação gigantesca com 170 homens do Corpo de Bombeiros, são 57 viaturas, né? Esse número foi confirmado agora há pouco ao vivo aqui no Hora 1 pelo comandante Palumbo do Corpo de Bombeiros. Tem viaturas também da Defesa Civil espalhadas estrategicamente por todo esse quarteirão aqui do centro da cidade, da Polícia Militar. A grande preocupação agora, Mona Lisa, dos homens que trabalham lá embaixo são, obviamente, os escombros, né? Encontrar as possíveis vítimas desse desabamento. A gente segue acompanhando daqui do alto do Globocop. E, Poli, é isso mesmo? Na minha memória, andando pela cidade de São Paulo, a grande dificuldade também é porque um prédio é colado no outro, é isso? São construções muito próximas, geminadas, até do prédio onde ainda há o trabalho do Corpo de Bombeiros? Ou não é tão perto assim? Essa é uma característica aqui da arquitetura dos prédios do centro da cidade, né? São muitos prédios e todos, podemos dizer que aglomerados, colados um no outro, geminados mesmo. Isso dificulta bastante, acaba até comprometendo a estrutura dos prédios vizinhos quando há um tipo de tragédia como essa, né? Um desabamento de um prédio tão importante nesse quarteirão de 26 andares, né, Mona Lisa? Sim, Poli, obrigada pelas suas informações. Vamos lá para baixo, então, conversar com o Felipe Guedes. Felipe, você conseguiu chegar perto, então, da montanha de entulho queimando, né? Aliás, uma curiosidade minha, a temperatura aí você está relativamente perto, está sentindo, está alta demais ainda, né? O fogo ainda consome. Está começando a ficar um pouco mais tranquilo e a temperatura um pouco menos alta. A gente está aqui na esquina da Avenida Rio Branco com o Largo do Paissandu. Aqui a gente tem uma imagem impressionante, né? Dessa montanha, dessa pilha de escombros. Os bombeiros trabalhando aqui de frente de tudo isso e imaginar que eles precisam buscar pontos de acesso nessa estrutura para localizar vítimas. Então a gente vê que uma faixa da Rio Branco ela está toda ocupada por esses escombros. Essa faixa daqui ela ainda também está cheia de fragmentos, enfim, tudo isso que ruiu junto com esse prédio de 26 andares que fica aqui na esquina do Largo do Paissandu com a Avenida Rio Branco. Eu vou chamar o Adriano Marques para cá, vamos atravessar a rua porque eu vi uma movimentação ali dos homens dos bombeiros, do pessoal da imprensa. Pode ser que tenha alguma novidade aqui do outro lado e a gente já mostra ao vivo aqui no Hora 1. Do outro lado aqui do Largo do Paissandu, a gente vê que tem uma aglomeração de pessoas bem perto de onde eles estão fazendo essas buscas. E, enfim, todo esse combate à chama dos prédios que ficam aqui do outro lado. É até bem difícil de andar porque tem escombro, tem água, tem resto de madeira. E, na verdade, eles liberaram que a gente chegasse aqui para mostrar essa imagem de destruição, né? Em pleno centro da capital, aqui no Largo do Paissandu, era um prédio de 26 andares, um prédio do governo federal. Vou até pedir ao Adriano Marques, vou tentar ver, porque a gente aqui está com uma condição bem restrita de trabalho ali no meio, ó. Vocês vão ver, tem alguns focos de incêndio, chamas. Dá para ver, é o trabalho Felipe, de resfriamento que eles estão fazendo. Exatamente, então eles estão fazendo o resfriamento dessa estrutura, que é uma estrutura com muito material inflamável, madeira, pano, papelão, tudo que era usado para separar as casas, os apartamentos, se é que a gente pode dizer assim, já que era uma ocupação irregular, era um prédio de uma repartição pública que se transformou sem nenhuma reforma num prédio residencial. A gente viu aí o comandante dizendo que tinha os fossos dos elevadores, a parte onde ficavam os elevadores e que isso virou uma grande chaminé. E eu conversei com uma moradora há pouco, ela me disse que tinha comprado há pouco um fogão de 2 bocas, ou seja, as pessoas ainda usavam fogão, botijão, em toda essa estrutura precária e tudo isso compromete ainda mais. Agora a gente vê que os bombeiros voltam a jogar água nessa pilha de entulho e o capitão Palumbo e o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado nos disseram que eles precisam daqui a pouco começar a ver a estabilidade dessa pilha de entulhos. E aí, a partir disso, quando estiver estável, os bombeiros vão começar a subir ali, procurar pontos de acesso, bolsões de ar, onde possam estar essas possíveis vítimas. A gente fala sempre possíveis vítimas porque eles estão fazendo um levantamento junto com os líderes da ocupação. Até o momento, 3 pessoas ainda não foram localizadas e eles estão tentando
tentando saber se essas pessoas podem estar aí entre os escombros ou se elas não estavam aqui no prédio na hora que tudo isso aconteceu. O incêndio que começou, né, por volta da 1 da manhã de hoje, no 5º andar, se alastrou pelo prédio e agora a estrutura acabou ruindo. E essa é a imagem que a gente tem aqui do Lago do Paissandu, Mona Lisa. Sim, Felipe, obrigada a você, ao Adriano Marques, né? Porque chegar a toda a equipe, claro que a gente sabe que neste momento um ajuda o outro nesse tipo de cobertura. E esse deslocamento que vocês fizeram foi muito oportuno, porque nos ajuda a entender exatamente o tamanho do desafio dos nossos heróis de verdade, que são os bombeiros. Esses sim são heróis de verdade, porque o trabalho desses homens a partir de agora já foi muito difícil, mas a partir de agora é mais ainda. Por quê? Porque eles estão contendo então as estruturas do outro prédio, grande parte do incêndio já foi apagada, não existe mais, mas é claro a obrigatoriedade, né, do ofício do trabalho de procurar, então, possíveis vítimas desaparecidos nessa montanha de escombros, estruturas que ainda estão muito quentes e sendo consumidas pelo fogo. Falando em vítimas, nós continuamos aqui na nossa cobertura especial desta edição especial do Hora 1. Agora são 5h46 da manhã. Infelizmente, né, uma edição especial, só que muito triste, no feriado do trabalho. Queremos saber com o repórter Giba Bergamin, que está em frente à Santa Casa de São Paulo, sobre a situação de outras vítimas. O que você nos conta, Giba? Muitas pessoas foram atendidas, como elas estão? Muito bom dia, Mona Lisa. Por aqui, a situação é tranquila. Não há informações de ambulâncias que chegaram aqui. A única informação que nós obtivemos com funcionários daqui e também com algumas pessoas que estavam aqui no pronto-socorro da Santa Casa na hora do incidente, na hora do desabamento, é que uma pessoa veio para cá de maneira espontânea, com a ajuda de amigos, com sinais de intoxicação. Ela chegou aqui, foi socorrida, segundo essas pessoas com quem nós conversamos, que estavam no pronto-socorro ali naquele momento. Não é um cenário de caos, não vieram muitas ambulâncias para cá. Os funcionários nos informaram que se eles soubessem de uma situação de emergência, eles obviamente seriam comunicados. Não houve, por exemplo, situações de queimados para cá. Então a situação é tranquila, não é um cenário de caos. Aquela quantidade de pessoas que poderia vir aqui não aconteceu. Somente esta pessoa, que seria uma mulher com sinais de intoxicação. Mona Lisa. Obrigada, Giba, pelas suas informações. Antes da gente voltar para o Globocop para conversar com o repórter Marcelo Poli, queria saber se é possível a gente mostrar uma arte. A gente fez uma ilustração, a palavra certa para você que nos acompanha, para a gente entender, então, exatamente isso. Olha, a gente está aqui no centro de São Paulo, os nossos editores prepararam essa ilustração agora há pouco. Este é o prédio que foi consumido pelas chamas e veio abaixo, na Avenida Rio Branco, uma das principais avenidas do centro de São Paulo. Agora há pouco a gente falava, né, o Largo Paissandu é toda essa região. E o outro prédio, para vocês entenderem o desafio do trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros, porque nós estamos falando de grandes prédios, um dos mais altos, né, então, dessa região. O outro prédio é esse que fica na rua Antônio de Godoy, o prédio que foi afetado rapidamente pelas chamas e que os bombeiros ainda trabalham, então, para conter as chamas. Agora há pouco o Poli contava, o Marcelo Poli mostrava no Globocop que o incêndio está aqui nos últimos andares e o fogo, né, ainda está aqui, e o desafio enorme, então, dos homens do Corpo de Bombeiros para continuar trabalhando, resfriando as estruturas desse prédio para que este prédio também não venha abaixo. Agora há pouco o comandante Max Mena disse que não existe mais essa preocupação, essa possibilidade do prédio vir abaixo, mas nós continuamos nessa cobertura especial com os nossos repórteres ali ao vivo, trazendo então todas as informações. Vamos fazer uma pequena pausa, nós voltaremos ao vivo já já. Hoje, depois do Jornal Nacional, chega a hora de Sofia acertar contas com a Justiça. Nesse momento, a Sofia deve estar sendo interrogada. Ainda bem. Ela não vai sair dessa. O outro lado do paraíso. Em seguida, tem o segundo episódio da nova temporada de Mr. Brown. E logo depois... Você desgraçou a minha vida. Sequestrou meu filho. Sequestra ninguém. Onde nascem os fortes.
Transformar o mundo sempre foi a sua vontade. Inovar sempre foi o seu destino. É a hora de mostrar o seu talento. Estudantes de Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Design do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Prêmio Universitário Rodolfo Lima Martensen quer promover e incentivar a produção audiovisual universitária. Entre no site e saiba mais. O seu talento merece ser reconhecido. Realização ESPM. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. Mais de 1000 vezes cantarei. Esse é o nosso bar, esse é o nosso clima. Seja bem-vindo ao Boteco do Gustavo Lima 2. Ainda não me chame de meu nego. Nessa segunda edição de Seu Boteco, Gustavo canta composições próprias e de amigos. Boteco do Gustavo Lima 2 nos envolve novamente com um cenário intimista e boêmio, amigos e muita música. Semifinais da Liga dos Campeões da Europa. É o que existe de mais espetacular em campeonato de clubes. Nos jogos de ida, nada menos que 10 gols. E olha a bomba! Olha o gol! Marcelo é o nome dele! Firmino! Agora, de 4 gigantes, só 2 ficarão de pé. Hoje, a partir das 3:30 da tarde, Real Madrid e Bayern de Munique disputam uma vaga na final. E amanhã, no mesmo horário, Roma e Liverpool decidem a segunda vaga. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Estamos de volta, agora são 5h51 da manhã. Preciso dizer para você que está chegando agora, ou para você que chegou agora há pouquinho também, que neste feriado do trabalho estamos fazendo uma cobertura muito difícil, muito triste, de uma tragédia que marca, então, as primeiras horas desta terça-feira na cidade de São Paulo. O que está acontecendo, gente? Desde a 1h30 da manhã, mais de 170 homens do Corpo de Bombeiros estão trabalhando num grande incêndio. Quando eu digo grande, é grande mesmo, sem nenhum exagero. O incêndio começou no 5º andar de um prédio ocupado no centro de São Paulo, no Largo Paissandu, se espalhou rapidamente. Esse prédio inteiro veio abaixo e atingiu um outro. Vamos ver, então, as principais imagens desse incêndio que nós estamos acompanhando desde a 1h30 da manhã. Essa é a pior imagem para mim até o momento. Esse homem, por segundos, não foi socorrido. O prédio inteiro de 26 andares veio abaixo. Essa aqui é a Avenida Rio Branco, no centro de São Paulo. Esse senhor, segundo até a reportagem do Felipe Guedes agora há pouco, a conversa dele com o comandante Max Mena, esse senhor, ele tinha improvisado um cabo, uma corda, uma mangueira, a gente não sabe o que é exatamente. E por segundos, então, ele não foi salvo. Infelizmente, a imagem é muito forte. Vou mostrar outras imagens para vocês desse incêndio. As imagens que mostram a intensidade das chamas, as labaredas enormes. É isso. Então, rapidamente, mais de 50 equipes do Corpo de Bombeiros, 170 homens, para ser mais precisa, foram deslocados para o centro de São Paulo para combater as chamas que se alastraram numa força, numa intensidade, numa rapidez para o prédio ao lado, o prédio vizinho. As informações dos homens do Corpo de Bombeiros são que todas as pessoas que ocupavam, então, de uma maneira muito improvisada, esse prédio ao lado, conseguiram ser tiradas a tempo. A preocupação neste momento é com possíveis outras pessoas que estariam exatamente neste local, nessa pilha de ferro retorcido, quente, materiais que ainda estão queimando e que os homens do Corpo de Bombeiros estão tentando resfriar, né, esses escombros. Foi o que sobrou do prédio de 26 andares. Para tentar, então, localizar outras vítimas, possíveis vítimas dessa tragédia. Já soubemos também que as pessoas que estavam, essas famílias, que segundo a Defesa Civil, são 50 famílias que estariam morando em situação vulnerável neste prédio, que foi uma repartição pública, elas já tinham sido avisadas do perigo de morar num local assim. Por quê? Porque ali tinha muito material combustível
tinha papel, papelão, tecido, botijões, enfim, eles estavam vivendo ali de uma maneira muito improvisada, ligações clandestinas, né? Ligações elétricas clandestinas. Aí vocês veem que os homens da Polícia Militar também estão isolando todo o local para que os bombeiros, a Defesa Civil e todos possam trabalhar a madrugada inteira. Os homens do Corpo de Bombeiros ainda continuam resfriando essas estruturas e os caminhões, os guindastes que vão ser utilizados para retirar esses escombros e também que vão ser utilizados na procura de outras vítimas, todo esse aparato já está chegando. Os homens do Corpo de Bombeiros também fizeram um procedimento que é padrão ali na região, mas esse procedimento eu, como repórter, só vi em tragédias, que é quando eles colocam, então, tendas com cores para caracterizar a gravidade das vítimas, né? Verde, vermelho, enfim, toda essa estrutura. Aí vocês estão vendo o momento, então, que eles chegam com essas estruturas que são utilizadas exatamente para isso, para dar uma logística no atendimento às possíveis vítimas. Agora há pouco a gente ouviu também informações de um dos nossos repórteres que participam dessa cobertura de que só uma pessoa foi socorrida na Santa Casa de São Paulo. Mas por que isso? Porque grande parte não teve nem tempo disso, né? A gente viu as entrevistas dos nossos repórteres com os moradores que conseguiram se salvar. Eles saíram, eles acordaram, todos estavam dormindo, eu repito, o fogo começou por volta da 1h30 da manhã, eles acordaram com os gritos e saíram correndo com o que dava, com os familiares. Essa imagem é muito impressionante. Essa é a imagem do outro prédio, quando ele foi atingido, então, pelas labaredas. Agora há pouco, o repórter Marcelo Poli, que está no Globocop, ele mostrava para a gente que essa é uma característica das construções, das antigas construções do local. É uma colada na outra. E por isso os homens do Corpo de Bombeiros tiveram grande dificuldade, não por falta de habilidade, mas pela precariedade mesmo, de combater o incêndio e, claro, de fazer o atendimento às vítimas. Poli, é isso. O incêndio está, então, restrito a este andar. Como tem muita fumaça, eu não vejo direito. Nós estamos falando de um dos últimos andares. É isso, Poli? Isso mesmo, Mona Lisa. Ainda está muito escuro, fica difícil da gente mostrar os detalhes daqui do alto, mas conforme o dia vai clareando, a nossa visibilidade vai melhorando, a gente consegue detalhar melhor. O fogo continua no penúltimo andar desse prédio vizinho ao que desabou. É o único ponto onde o fogo está mais forte, ali o fogo ainda resiste. A área dos escombros daqui do alto, a gente consegue perceber, é muito grande. As próximas horas a gente prevê que vão ser de muito trabalho para os homens do Corpo de Bombeiros, para a Defesa Civil e também para a Polícia Militar. Todos estes homens posicionados durante quase toda a madrugada lá embaixo. Já tem um bom tempo que toda essa pilha de entulho está sendo resfriada. A gente vê daqui do alto muita fumaça branca, né? Sinal de fogo controlado, felizmente. A gente estava falando mais cedo, né, Mona Lisa, que você estava falando também sobre a estrutura, as características aqui da arquitetura dos prédios, todos muito próximos um ao outro, né? Então, você imagina um prédio de 26 andares desabando, o abalo que é. A gente segue acompanhando daqui do alto e traz mais detalhes em breve, Mona Lisa. Sim, o Poli deu, toda a equipe do Globocop está mostrando para vocês, então, a imagem do alto. A imagem realmente é assustadora, né? Grande parte, então, do centro de São Paulo está isolada, completamente interditada, para que os homens do Corpo de Bombeiros, os 170 homens do Corpo de Bombeiros, a gente está vendo aí os carros do Corpo de Bombeiros, mais de 50 equipes estão trabalhando no local, eles possam, então, continuar trabalhando. Claro, como o Poli bem disse, o dia vai clareando, a situação fica mais, mais viável, né? Para que os homens do Corpo de Bombeiros possam fazer, eu estou dizendo por minha conta e risco, um dos momentos mais difíceis desse trabalho, que é procurar vítimas, corpos, se for o caso, nessa montanha de escombros que é o que sobrou dos 26 andares deste grande prédio que veio abaixo, então, num incêndio que começou por volta da 1h30 da manhã, no 5º andar de um prédio ocupado no centro de São Paulo. Vou voltar para baixo para conversar com os nossos repórteres. Agora quem conversa comigo é o Guilherme Pimentel. Guilherme.
Mona Lisa, as ambulâncias continuam a postos aqui na Avenida Rio Branco. Pelo que a gente percebe aqui, será usado em caso de eventuais feridos encontrados nos escombros do prédio que caiu. Eles vão ser trazidos para cá, para essas ambulâncias. O número era até maior, a gente vê que algumas devem ter sido posicionadas em outro local. Diminuiu um pouquinho, mas o pessoal seria que se forem encontradas pessoas nos escombros, serão trazidas para cá. Essas ambulâncias vão levá-las daqui da Avenida Rio Branco para algum hospital mais próximo. Que a gente consegue ver aquele pequeno foco de incêndio nos escombros, continua o trabalho de rescaldo. Por enquanto é isso. Mona Lisa. Obrigada, Guilherme. Então é isso. Os nossos repórteres vão continuar lá, todas as nossas equipes. Eu quero fazer um agradecimento especial aos repórteres cinematográficos, aos motoristas, às equipes de transmissão ao vivo, a toda a equipe do Globocop, aos nossos editores. Todos, por volta da 1h30 da manhã, começamos uma grande mobilização aqui na TV Globo São Paulo para trazer para você, então, a cobertura dessa tragédia. Eu repito, incêndio em 2 grandes prédios no centro de São Paulo, até agora, 1 morto. A cobertura especial sobre este incêndio você acompanha, para você que está em São Paulo, no Bom Dia São Paulo, para todo o Brasil, os telejornais locais e, na sequência, o Bom Dia Brasil. Até amanhã. Hora 1. Oferecimento Flax Ice Glacial. Refrescância intensa entre escovações.